Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Transpira, Respira, Inspira. Eu sou o Thiago e você já sabe, quando chega um programa aqui no YouTube ou na sua plataforma de podcast, é porque tem mais uma história impactante para você curtir e aproveitar por aqui. E a história de hoje não é diferente, se prepare, porque para ouvir essa história, além de... Bom, eu não vou falar nada, eu só vou dizer uma coisa: prepare um coração gigante, é só o que eu posso dizer. E eu não estou sozinho nesse programa, eu já quero chamar aqui para essa sala de conversa meu parceiro Everaldo. Palmas para ele, palmas, aê! Seja bem-vindo, meu jovem, que saudade. Feliz ano novo, estamos gravando aqui pós o ano novo, né? Feliz ano novo, meu jovem. Fala, Tiagão, boa noite. Mais um episódio aqui do Transpira, Respira, Inspira, chegando na fase final. E hoje a gente está com esse convidado que é simplesmente de uma energia incrível, uma pessoa maravilhosa, como tantas outras que a gente já ouviu aqui. E vai ser uma noite de muito bate-papo, muita história legal que ele tem para falar para a gente aí. Seja muito bem-vindo, Gabriel, o Gigante. É isso aí, palmas para o nosso convidado, aê! Seja bem-vindo, meu jovem. Valeu, galera, valeu, Thiago, valeu, Everaldo, obrigado pelo convite mais uma vez. Um imenso prazer estar participando disso daqui, espero poder retribuir aí a expectativa de vocês. Seja muito bem-vindo, meu jovem, muito bom ter você aqui. E antes da gente começar esse bate-papo, Everaldo, conta um pouquinho a história desse cara, como é que você conheceu ele? Cara, o Gabriel, esse cara é um dos presentes mais valiosos que a corrida me entregou. Eu conheci ele pela internet, né, pelo Instagram, e ele estava no início do projeto dele, e um grande projeto, Coração Gigante, e ele vai falar mais durante a entrevista. E aí a gente se falou, se conheceu, a gente trocou alguma ideia sobre o Hugo Farias, né? E aí ele falou do projeto, eu achei show de bola, sensacional, e aí eu me propus a acompanhar todos os 360 dias do projeto dele, falando todo dia um bom dia, e foi uma viagem incrível. E muito feliz de ter conhecido você. Esse é o Gabriel Gigante. É isso. E ele cumpriu. É sobre isso, senhoras e senhores, que a gente vai conversar hoje. Então, Gabriel, eu vou pedir a gentileza de você se apresentar, falar um pouquinho quem é você, da onde você é, conta um pouquinho da sua história, porque já já a gente vai desenrolar todo esse conteúdo que eu sei que você tem, toda essa história, o seu momento transpira, o seu momento respira, o seu momento inspira. Mas se apresenta um pouquinho para quem ainda não te conhece, quem é o Gabriel Giga? Isso aí, Thiagão, não preciso falar que eu sou um corredor, né, mas amador. Além de ser corredor, eu sou um cara de 41 anos, eu tenho uma esposa e uma filha de 8 anos, né, que é minha grande inspiração na minha vida. E tenho os meus pais como grande inspiração também, por tudo que me ensinaram a percorrer na vida esportiva, gostar do esporte. E é isso, cara, também sou representante farmacêutico, vim da carreira bancária, fiquei 11 anos trabalhando no banco, então tenho motivos para estar saindo aí pela rua para desestressar. Depois da carreira bancária, eu ingressei na carreira da aviação, cheguei a fazer curso de piloto privado, curso de piloto comercial. Não dei sequência porque era um pouquinho difícil financeiramente e caí de paraquedas num mundo que eu nunca imaginei, que era nessa carreira da área farmacêutica, né? E daqui sigo até hoje, já fazem 9 anos. Gosto muito do que eu faço. E, cara, sou um cara feliz pra caramba, super de bem com a vida. Não sei se eu tenho inimigos, mas se eu tenho, eu não conheço. Então, da minha parte, eu não tenho inimigos. Sou um cara que não levo mágoa. Quem me conhece sabe. E, cara, é isso aí. E aí, daí pra frente, eu tenho muita história pra contar. Que aconteceu no ano passado, especialmente no ano mais incrível da minha vida, sem dúvida, foi o ano de 2024. Mas um breve relato é isso aí, cara. Sou um cara normal, assim como todos nós. Um cara normal. Não, primeiro pra começar, que quem gosta de corrida não é muito normal. Tem essa. Não é muito normal. Aí você fala que você é farmacêutico, foi bancário, agora é farmacêutico. Não, representante. Né? Representante farmacêutico. Se envolveu com a aviação, com a aeronáutica. Cara, e ainda corre. Everaldo, como é que um cara desse é normal? Explica essa história. Vamos ver se a gente consegue desenrolar essa história. Dá pra explicar isso, Everaldo, ou não dá?
Geralmente, corredor nunca é normal, né? Exato. Imagina esses caras loucos. Porque tem uns loucos, né, Tiagão? Que inventam umas loucuras aí. Né, senhor Everaldo, né? Né, senhor Everaldo? Né? Os caras que correm 100 km aí, né? O que é um cara normal, né, Tiagão? Né, Gabi? Eu acho que Exatamente. a normalidade não é uma das nossas virtudes, né? Não é uma das nossas virtudes. E você acabou de ouvir, senhor Gabs, beba água, galera. Beba água porque é importante. Se hidrate, é bom lembrar disso. Beba bastante água. Mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai conhecer um pouco da história do Gabriel Giga. Giga para os íntimos, né? Como a gente tá só entre Sempre. a gente aqui. Não. Tá só... Eu sou um cara que trato todos como muito íntimos. Eu não tenho, como eu te falei, sem melindre nenhuma. Todo mundo conheceu, é Giga, pode ir pra sempre. A gente gosta disso, a gente gosta de intimidade, de aproximação, e é sobre isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Então, senhoras e senhores, senhor editor, roda a vinheta aí, vamos para o momento Transpira. Muito bem, senhoras e senhores, agora é que a conversa... É agora que o caldo dessa sopa vai engrossar. É agora que você tem que tomar o seu pré-treino para poder prestar muita atenção nessa conversa. E eu não falei no começo, mas eu vou falar agora. Pega esse link que você tá ouvindo ou assistindo nas plataformas de vídeo como YouTube ou até no próprio Spotify. Pega esse link, joga aí nos stories do seu Instagram, joga no grupo da sua assessoria de corrida, no grupo da família, joga no grupo do condomínio, joga lá no seu Facebook, espalha esse link porque eu tenho certeza que essa conversa vai mexer com você pra caramba. Lembrando também que tem já outros episódios do Transpira, Respira, Inspira para você poder assistir ou ouvir onde e quando você quiser. Então já sabe... Acompanha aí, já manda pra todo mundo, porque eu tenho certeza que essa história vai mexer com você. Eu vou colocar aqui o Giga aqui na tela em destaque, porque ele merece o destaque aqui, né, não, Everaldo? Com certeza. Que é bem pequenininho, mas tem um coração gigante. Dizem que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, então é mais a dizer. Não só dizem. Eu vou me encaixar nessa também, viu? Mas é isso, Diga, aqui a gente quer conhecer um pouquinho mais de você, da sua trajetória. Então, eu queria entender um pouquinho de você. O que você sente quando você está correndo? Nesse momento Transpira, a gente conversa um pouco sobre o sentimento, aquilo que nos move na corrida. Então o que passa na sua cabeça quando você tá correndo? O que você sente quando você tá naquele momento de transpiração? É assim que a gente chama aqui, tá? O momento de transpiração, aquele momento do seu corre. O que o Gabriel Giga sente quando ele tá em ação, em movimento, quando ele tá correndo? Cara, é muito fácil responder isso pra você, Thiago, porque eu me sinto vivo, simples assim. E assim, é por trás do vivo, né? Assim, por trás de me sentir vivo, aí vem inúmeros sentimentos. Então, assim, mas assim, resumidamente, eu me sinto vivo, cara. Eu tô ali, é o meu momento, é o momento que eu tenho comigo mesmo. Então, assim, são vários sentimentos ali. Eu me sinto ali ativo com meus pensamentos em tomadas de decisões da minha carreira, tomadas de decisões da minha família. E no momento que eu encontro alguém no meio da corrida, eu me sinto vivo para poder inspirar aquela pessoa, vivo para poder tá um pouco junto, vivo para conhecer um pouco mais de histórias. Então, assim, em um resumo geral mesmo, cara, assim, eu me sinto vivo porque realmente ali eu tenho muito sentimento envolvido, muito mesmo, assim. A corrida, além de uma grande terapia, como é para todos, né, são para muita gente, eu acho que a corrida, ela tem sido uma terapia, uma saúde mental, e para mim não é diferente. Essa parte de me sentir vivo, cara, me sentir realmente, assim, realizado fazendo aquilo, é o que me faz transpirar todos os dias, cara, todos os dias, exatamente todos os dias. Você consegue se imaginar, cara, se um dia você não pudesse correr? Já eu consigo, porque já aconteceu. Já? Como é que foi essa história? É daí que nasceu, foi o motivo de eu não estar correndo, né, durante um período, foi o que me fez me motivar, né, a desenvolver esse projeto que vocês vão conhecer mais à frente. Mas
eu passei por uma situação financeira. Em 15 anos de atividade na corrida, eu nunca tinha ficado mais de 15 dias sem correr, assim, parado. Sim. Tinha ficado 14 dias, exatamente, que foi numa época de final de ano. Geralmente, final de ano eu dava uma parada. Nesses 15 anos, eu fazia sempre isso. E comecei cada vez a diminuir mais esse período, né? E aí, teve um período de 2022 que eu acabei tendo um problema. Assim, na verdade, esse problema foi eu que arrumei, né? Porque resolvi construir minha casa, dei um passo maior que as pernas e me vi endividado, sabe? Sempre fui um cara muito controlado, muito certo, e me vi endividado, cara. E aí, a depressão, ela precisa de um gatilho, né? E aí eu sempre, né, debochava até da depressão, fala bem a verdade. Trabalhei muito tempo com o sistema nervoso central, visitando psiquiatras, e eu não entendia. Falava, cara, como é que alguém pode ficar em depressão? Né? E aí, cara, de repente eu me vi em depressão, de verdade mesmo. Me via saindo para trabalhar chorando, eu não tinha vontade de levantar para fazer... Cara, em 15 anos eu não entendia como era levantar e não tentar correr, ou chegar do trabalho e não tentar dar um trotinho, tentar jogar. Eu sempre fui do esporte, joguei futebol, tênis. Nos últimos momentos aí que ele lançou a onda, também fui no beach tênis, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Né? Então, assim, cara, sempre fui muito adepto ao esporte, e a corrida, ela sempre me preparou para todos esses esportes. Mas aí eu fui deixando de ter esses outros esportes. Aí, enfim, eu passei por um momento de depressão, fiquei um tempo sem correr, e aí quando eu fui voltar a correr, que a médica conversou comigo, falou, você precisa da corrida, você precisa se movimentar, ou a gente não tem outra saída a não ser tomar remédio. Ela segurou bastante. Eu falei, não, eu vou. Só que eu voltei achando que eu tava já correndo igual eu sempre corri, né? Corria um pouco mais rápido. E já tava 8 quilos mais gordo. Então, assim, eu sou baixinho, 8 quilos pra mim deu uma diferença. E aí veio a lesão. Então, foi uma sequência, assim, sabe? Aí eu tive que parar de novo, entender o meu processo. Mas, enfim, assim, nesse período eu entendi o quanto eu preciso estar em movimento, cara. Quanto eu preciso estar em movimento. Seja ele qual for, a corrida é um veículo, né? A corrida é um veículo que eu utilizo para minha terapia, para minha vida. É onde me encontrei, na verdade, é o esporte que eu mais me encontro. Mas o recado que eu sempre passo é assim, cara, seja qualquer esporte, né? Esteja em movimento. Como diz um grande amigo meu, que vocês já entrevistaram, o Diogo, a vida só acontece em movimento. É verdade. Verdade. E engraçado, você falou uma coisa que é interessante, eu até cheguei a anotar algumas coisas aqui, sobre coisas que roubam esse nosso sentimento de estar vivo. E a depressão, Gabriel, é um assunto muito sério que, como você falou, muita gente ignora esses sinais, e a gente aproveita esse espaço aqui para tá sempre tocando, né, nessa tecla, porque aqui, durante esse programa, a gente conversou com algumas pessoas que também trouxeram relatos parecidos, que passaram por depressão e que cada uma superou a sua forma, do seu modo, mas uma coisa em comum entre todas elas foi a corrida. Então, depressão não é uma coisa que a gente deve brincar, você precisa levar a sério, seja com você, seja com alguém que está do seu lado. Então acho que é importante a gente abrir um parênteses aqui nessa conversa para falar com você que está escutando, com você que está escutando, para você que está escutando, você que está assistindo, levar a sério, observe os sinais, não acha que é bobeira, né, Gabriel? Você é um cara que passou por isso, pode dizer melhor aqui do que todo mundo aqui, talvez, mas não é uma brincadeira, é sério. Se você não tomar cuidado, não der a devida atenção, pode levar a outras situações, né, Gabriel? Então acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, né? Dessa importância, né? É importante demais. E assim, cada vez que a gente se envolve com esse tema, eu, por exemplo, eu conheci inúmeras pessoas nesse ano de 2024 que vieram citar porque me viram citando esse tema. E aí arrumavam um tempinho, encostavam em mim e contavam. E sim, são inúmeras histórias, sério, mais de 20 fácil, assim, sabe? De pessoas que usam a corrida como esse veículo mesmo para te tirar da depressão. E, eu fico feliz, cara, porque que bom, né, que as pessoas estão buscando isso, enxergando isso, porque não é só remédio, cara. Tanto que eu converso com vários médicos
E o médico fala muito isso, né? Eles falam muito isso para mim. Um dos motivos, né, que eu vou levantar a bandeira esse ano da saúde mental é justamente essa necessidade que eu sinto de expressar mesmo, das pessoas se expressarem e ver que, ó, não é só o remédio, os médicos terem essa liberdade de falar para as pessoas, ó, não é só o remédio ele te tira da crise, mas ele não te tira da depressão. Quem te tira da depressão é a atividade física. Isso é comprovado, né? E o remédio ele vai te tirar da crise, ele vai te deixar de uma maneira, entre aspas, mais saudável mentalmente, mas quem vai te curar mesmo é o exercício físico, cara. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. É isso. Então, se você, por acaso, você é uma pessoa que está passando por esse momento agora, seja... eu não sei se eu posso colocar isso como estágio, ou qual estágio você está da própria depressão, mas procure um médico, é importante, né? Se precisar tomar medicamento, tome medicamento. Mas como o Giga falou, procure uma atividade física, procure estar com pessoas que praticam atividade física, né? Fuja daquelas pessoas que só te jogam mais para baixo, que em vez de te tirar do poço, acabam te jogando mais o poço, né? A gente teve uma convidada, a Aline, comentou algo parecido. Ela se enxergava, por exemplo, como se estivesse num quarto escuro, via a luz lá na ponta, mas não conseguia chegar até lá para sair. Então, se ajunte com pessoas que te tiram desse buraco, né, dessa situação. É isso mesmo, cara. Exatamente. Você tem que ir expor e não ter medo, né, de se expor, cara. Não ter medo de pedir ajuda. Porque isso, de fato, quando você se retrai, é pior, cara. É pior. Legal. É importante a gente trazer essa pauta sempre aqui pro programa, e aproveitando esse momento, esse gancho, né, que você falou que o sentimento que você tem é de estar vivo por tudo isso que você passou, né, por conta disso que você passou. O que significa essas gotas de suor? Porque, assim, cada momento de superação que você passou pós-depressão, eu acredito que isso passou a ter um valor diferente. Essa sensação de estar vivo para você passou a ter um outro sabor, né? Talvez um outro sentimento de estar vivo, ou então uma nova forma de ver a vida, talvez, né? Como é que o que significa para você essa possibilidade de você ver a sua vida antes da depressão, independente do que te levou a isso, né? Mas depois que você passou por esse processo, tal, essas gotas de suor que você derrama hoje pós toda essa situação, né? O que significa isso para você hoje? Cara, principalmente nesse último ano, eu aprendi assim que as pessoas dependem de alguém para se inspirar. E cada vez que eu demonstrava e mostrava essas gotas de suor, você vê que você impacta muita gente. Então, assim, eu comecei a entender, cara, que cada gota de suor ali eu estava inspirando alguém a diversas situações, a diversas ações, vamos ser melhor, para falar melhor. Então, assim, eu inspirava alguém para solidariedade, eu inspirava alguém a sair do sedentarismo, eu inspirava alguém que estava buscando sair da depressão. Cara, você tem diversos sentimentos ali que você inspira as pessoas através do seu suor. E isso eu entendi muito bem de uns anos para cá, porque tantas pessoas que me relatam, assim, N situações, que a gente percebe que não é só uma situação definida, que você fala, eu corro para fazer bem pro cara que tá em depressão. Não é só isso, cara. Ele enxerga em você uma outra situação. Às vezes tem uma pessoa que te vê e te tira como modelo de uma outra situação, por exemplo, da disciplina. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, eu fui muito impactado pela sua disciplina. Cara, como que você consegue ter essa disciplina de correr todos os dias, de acordar no frio, no calor, no chuva? Então, assim, além da disciplina, aí o cara leva isso para dentro do seu trabalho. Então, o que eu vejo mesmo, assim, que cada gota de suor se transformou em inspirações, sabe, cara? Várias inspirações. Então, são diversas palavras ali que eu posso falar que eu já escutei, e diversos sentimentos ali que as pessoas me trouxeram que nem eu imaginava, né? Porque nós, geralmente, eu corri 2024 para transformar cada gota de suor em solidariedade, para transformar cada gota de suor em quilos de alimento. Então, era o objetivo principal, era um propósito principal, que depois eu vou contar um pouco mais à frente. Mas eu não imaginava o tanto que eu ia inspirar de pessoas
exatamente por isso, pela minha disciplina, pela minha motivação, pela minha alegria. Eu sempre corri com muita alegria. Esse ano, Deus colocou a mão em mim assim e falou, cara, você não vai ficar triste nem um dia. E eu corri doente, dando risada, sabe? Então, é isso. Eu acho que as pessoas precisam ver em você algo diferente para elas se inspirarem, assim como eu fui também, assim como aconteceu comigo. Eu me inspirei no Hugo, ele sabe disso, 1000 vezes falei isso para ele. No momento que eu estava pior da minha vida lá, acordando todo dia cedo, olhava no celular e o cara tava fazendo uma maratona por dia. E aí, dali surgiu uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, cara, eu preciso me desafiar e eu preciso me sair desse estado em que eu estou. Isso é muito legal, cara. Você falou uma coisa aqui que eu tava pensando. Exemplo, inspiração, disciplina, gotas que se transformam em histórias. Isso é tudo muito profundo, né, Veraldo? A gente começa a enxergar o quanto o nosso exemplo, às vezes intencionalmente, acaba refletindo na vida das pessoas, né? Isso é muito forte, cara. Eu sempre me inspirei em pessoas, ô Thiago, desculpa cortar o Veraldo, eu sempre me inspirei em pessoas. Eu sempre falei isso, né, que ninguém se inspira numa máquina. Você pode até se inspirar no computador, mas quem fez aquele programa foi uma pessoa. Nunca você vai se inspirar em algo que não seja humano. Então, assim, eu sempre tive esses exemplos, eu sempre tirei como exemplo as pessoas, e aí cabe a nós tirar pessoas boas, né, tirar exemplos bons. Tem gente que pode ser que tire exemplos ruins, mas cabe a nós tirar exemplos bons. E aí, principalmente nesse ano, de um tempo para cá, o ano passado para cá, cara, o que mais me motivou são pessoas, cara. Foram pessoas, tanto que o projeto chamou pessoas, inspiram pessoas por causa disso, porque o que mais me motivou foram pessoas, o que me fez chegar até o final foram pessoas. E assim foi no meu trabalho, assim é na minha vida pessoal, assim é com a minha filha. O modo que eu trato minha filha, eu às vezes me inspiro num outro pai. E a gente não tem que ter vergonha disso, não é cópia, cara. Exatamente. Eu tava anotando aqui quando você falava, uma coisa que eu tô pensando aqui agora. Você falou que a gente nunca a gente vê coisas, vê tecnologia, a gente vê, né, um monte de evolução acontecendo em nossa volta. E por mais que isso tudo seja interessante e até benéfico para nós, mas nós sempre vamos nos inspirar em pessoas, porque são as pessoas que fazem, são as pessoas que realizam, né? Lógico, tem pessoas que executam coisas pro mal e tem pessoas que executam coisas pro bem. Cabe a você escolher qual lado dessa porção você quer, né? Deixa eu contar uma história rápida. Trabalho com médicos, né? E nesses últimos anos eu trabalhei bastante com diabetes. E daí eu tenho muito contato com endocrinologistas. E de um tempo para cá surgiu essa onda de nutrólogos, né? E não estou generalizando, mas surgiu a onda de vários médicos fakes que prometem prometem a pílula do emagrecimento, prometem os anabolizantes da vida, os Ozempic vai emagrecer. Até que o Ozempic ele é baseado em estudo, então tudo bem até. Mas assim, esses recoveries, essas aplicações indevidas, enfim, cara. E aí isso, dentro da endocrinologia, ela foi bem assim conturbada, porque os endócrinos começaram a pegar muitos atletas, muitas pessoas jovens. Eu tenho médicos aqui, amigos endócrinos, que começaram a me questionar, falando, Gabriel, até entre vocês, os corredores, a galera tem feito aplicação de vitamina Q10, não sei o quê. Cara, é tanto milagre, né? E aí, na verdade, aplicam também hormônios ali, reposição hormonal, que isso não existe, para quem não conhece, mas não existe reposição hormonal num cara jovem. Mas, enfim, só para em resumo. E a gente estava numa aula de uma endócrina, né, e um chefe da endocrinologia, eu escutando essa aula, foi online. O endócrino, ele tem um perfil muito mais introspectivo, ele tem um perfil daquele cara que estuda muito e ele não é muito de se expor. Igual outros médicos se expõem bem na internet hoje, mas o endócrino não. E esse médico falou exatamente isso, né? Esse cara que estava dando a aula, ele falou assim, olha, se nós não dermos as caras, os maus, os médicos picaretas, as outras pessoas, não só médico, tá? E eu vou falar médico porque foi o que eu vivi, mas os outros, a internet está cheia de coisa ruim. Então, por que não colocar coisas boas?
por que não publicar coisas boas? Foi isso que me motivou a cada vez mais estar mostrando as coisas da internet, mostrando as coisas boas, mostrando os bons exemplos que eu faço. Importante. Porque é exatamente isso, entendeu? Que você falou. Então, assim, nós precisamos realmente, não só na internet, mas dar exemplos bons, cara, né? E tem tanta gente dando exemplo ruim, cara. Por que o bom não pode dar exemplo bom? Porque será que o bom... nós bons pensamos assim, puta, você taxado, né? Você julgado ali, que tô querendo aparecer. Mas o cara que fala besteira lá, o cara que mente e tal, ele não é julgado. Então... Ele não tá preocupado com isso, né? Não tá, cara, entendeu? Então, cabe a nós também combater, foi o que o cara falou. Ele levantou a mão e falou, você endócrino aí que tá reclamando desses caras que estão aparecendo na internet prometendo milagre, entre e faz um vídeo falando o contrário. Exato. Vamos ver quem vai ganhar, né? Faz um vídeo ético. Então, isso é verdade, cara. Temos que usar a tecnologia pro bem, cara. Exato. É bem isso. E aí, Everaldo, o que você tem a dizer sobre disciplina, inspiração, histórias? E você é um cara meio, né? Não vou dizer que você é um cara normal, mas que você tem muito disso, né? Inspiração, exemplo, disciplina, história, é o que não falta, né? Você sabe que a gente às vezes não tem ciência da quantidade de pessoas que a gente impacta. A gente vai perceber isso depois, tá? Então, pessoas como o Hugo, hoje ele tem uma dimensão, hoje eu acredito que ele tem uma dimensão de quantas pessoas ele impactou. Tá aí uma delas, que é o Gabriel. Eu aprendi muito, corri com ele, então sempre foi uma inspiração para mim. O próprio Gabriel é uma inspiração para mim, porque você fazer um desafio, seja ele qual for, tem suas dificuldades, mas correr todo dia precisa de uma disciplina muito grande. Muito grande. E você sabe disso, Thiago, porque o dia a dia é uma coisa terrível. Porque o Gabriel tem um agravante, porque o Gabriel manteve toda a rotina dele, de trabalho, família e tudo, né? No caso do Hugo, ainda ele distanciou do trabalho, né? Mas também manteve ali uma rotina. Então, pessoas inspiram pessoas de verdade. Eu sou inspirado sempre por pessoas. Às vezes, quando eu tô meio para baixo, eu olho a pessoa, eu falei, não, mas o cara tá indo, peraí, não, eu vou lá. Ou alguém tá perguntando para mim o que vai ser no final de semana. Por exemplo, esse final de semana, eu recebi um convite para fazer 60 km com o pessoal de Jaú. E assim, fazia tempo que eles estavam querendo correr com a gente. Convitinho, né, Thiago? Não, mas eu quero dizer que esse pessoal já faz tempo que queria que eu corresse com eles, porque eles falam que eu transmito muito alegria. E é real o que eu transmito. Ontem, no seu programa, você abordou um tema, até compartilhei no Stories, que é muito importante. Correr pelo correr de prazer, pelo prazer de correr. Então, você tem que ter um sentido, você tem que ter um prazer em fazer isso, tem que te fazer bem. Não pode deixar outras questões internas interferir. Então, Exato. Correr todo dia, Gabriel, para mim ver você correr todo dia, para mim ver o Hugo fazer uma maratona todo dia, o que tem em haver é a questão da disciplina. E eu aprendi muito com isso, viu? Bastante. Porque assim, você faz uma ultramaratona, ok? Ou um longão de 60 km, isso é uma coisa. Mas você treinar todo dia, porque tem o processo, né? Mas aquele compromisso de correr todo dia, não é fácil fazer isso, viu? Eu acho que você ainda não tem a dimensão do que você fez ainda. Então, Thiago, pessoas sempre inspiram pessoas. Sabe o que é legal? Eu acho que você já tem a dimensão de quantas pessoas você impactou. Eu vi isso, eu tive aí. Eu tive em Americana, sabe? Eu tive em Viedo. Eu vi as pessoas em torno do Adriano Cobaia. É um negócio incrível. É por isso que eu tô sempre perto de pessoas assim, com energia alta, sabe? Isso é um negócio sensacional, cara. Então, é isso. Eu falo assim, Thiago, o Hugo até no último dia do projeto, ele me mandou uma mensagem que ele viu o vídeo lá da largada, né? Aí ele falou, cara, que impressionante, você levou mais de 1.000 pessoas aí na sua última corrida, cara, que legal, tal, né? Aí eu falei pra ele, você tem noção que essas 1.000 pessoas não estariam fazendo isso se você não tivesse me impactado, cara? Então, assim, olha a semente. Eu até falei isso pra ele, cara, você tem noção dessa semente que você plantou? Que isso aqui é um fruto seu, Hugo.
E é mesmo, cara, eu não tenho ego nenhum em falar isso. Quer dizer, não tenho vergonha nenhuma em falar que eu fui inspirado totalmente no cara, sabe? Quando eu vi o que ele estava fazendo, eu fiquei, impactadíssimo. Eu só sabia que eu não queria fazer aquilo. Mas eu falei, cara... Mas eu me impactei e comecei a me questionar, como que eu posso impactar também, sabe? Eu via o Everaldo fazendo... esses caras me ensinaram na verdade, me ensinaram a viver a maratona. Antes eu corria a maratona, não vivia a maratona. Corria a maratona, terminava quebrado, fudido ali e tal. E aí você tá entendendo, Thiago, que não é só isso aí tudo, a gente tá usando a corrida, mas você tá percebendo que, cara, nunca foi só corrida. A corrida é um mero canal ali desse monte de atitude, desse monte de inspiração, de sentimento, desse monte de coisa. Então, assim, é muito legal o que tem por trás. E eu sempre falo isso, nunca é só corrida, né, cara? Nunca é só corrida. Esse é um assunto. Eu acho que só esse tipo de assunto daria uma série de episódios, porque é o que você falou. Hoje a gente vive numa sociedade que é muito difícil. Se você elogia alguém, se você reconhece que você se espelha em alguém, as pessoas, né, já acham que você tá ali puxando o saco, é muita bajulação. E é justamente o oposto, né, que a gente tá mostrando aqui. Você vê do exemplo, uma coisa acho que do Hugo, cara, que impactou tanta gente assim, porque uma coisa é você vê o exemplo de alguém que tá longe. Alguém que você não tem a menor chance de chegar perto dessa pessoa. E já o Hugo, cara, por coincidência, estamos próximos, a gente consegue ter acesso a ele de alguma forma. E eu acho que quando você vê um exemplo de perto, eu acho que a coisa toma um tamanho, né? Você foi, o cara o cara é de verdade, né? O cara, ele tá fazendo acontecer, e se ele tá fazendo acontecer, eu também posso. Porque a gente consegue ver, eu tava estudando algumas coisas sobre a figura da pessoa, do super-herói que a gente encara nas pessoas, né? O super-herói, ele tem aquela visão, aquela impressão do cara imortal, do cara fortão, do cara longe, do cara distante. Eu nunca vou ser igual a esse cara. Mas quando a gente vê um super-herói que é igual a gente, um ser, entre aspas aqui, né? Uma linguagem bem, né? Uma figura, alguém que é mortal igual eu, que come arroz, feijão, ovo, batata frita, enfim, mas que é uma pessoa próxima, e você vê o que o cara tá realizando, isso acaba inspirando. Isso não é demérito nenhum você reconhecer e falar, não, foi X pessoas que me incentivou, que me encorajou. Isso é muito legal, não tem essa de bajulação, né, cara? É reconhecimento, né? Ao contrário, é reconhecimento. E eu, quando eu conversei com ele a primeira vez e ele me respondeu na internet, eu acabei contando que eu tava mal pra caramba. Eu me lembro exatamente o dia, né? E mandei uma mensagem e tal, e falando da minha lesão, que tinha sido igual a dele, que eu estava com pubalgia também, enfim. O cara me respondeu ali, e aí eu entendi exatamente o que você falou, sabe? Você começa a entender que o cara não era um super atleta, o cara não era um Superman, o cara era um cara normal e que decidiu fazer alguma coisa de impacto. E foi aí que o cara, eu juro mesmo, depois daquele dia eu falei, não, cara, eu preciso... É óbvio que eu não vou conseguir fazer uma maratona por dia, e hoje minha cabeça é outra. Eu tenho uma força mental que nem eu acreditei que eu ia ter um dia. Nem eu, juro mesmo. Então, assim, só que naquela época eu falei, jamais eu consigo fazer isso, até pela minha rotina, até pelo meu estilo de vida, mas alguma coisa eu consigo, entendeu? E aí ele começou a me motivar isso mesmo. Ele falou, cara, põe alguma coisa que te motiva, te levantar da cama. Ele me falou umas 2, 3 vezes. E aí comecei a pensar. Mas, enfim, é isso, cara, é de inspiração em coisas boas, de ser inspirado por coisas boas. Eu acho que isso aí você só planta e vai colhendo cada vez mais, porque a colheita não é, às vezes acontece muito longe de onde estão os seus olhos, cara. Exato. Muito longe. É isso, é aquela pergunta que eu vou deixar pra audiência agora, pra quem tá assistindo e pra quem tá escutando a gente. Qual é o seu desafio, né? O desafio do Hugo era fazer 365 ou 366 maratonas, uma por dia. O Giga tinha o seu desafio, que não era talvez fazer essa quantidade de maratonas, mas ele tinha o desafio dele. Eu tenho o meu desafio pessoal para esse ano de 2025. O Everaldo tem o desafio dele. E aí eu te pergunto, para você que tá ouvindo e para você que tá assistindo agora, qual é o seu desafio? Pensa aí e
não só ficar pensando, vai pra cima, vai conquistar, porque é possível. Se você realmente tá focado nisso, vai pra cima que vai dar tudo certo. Agora, pra gente poder fechar esse bloco aqui, Giga, eu quero entender um pouquinho como é que é. O Everaldo falou aqui, você também falou da sua rotina de trabalho, que é intensa, que é constante. Como é que você faz pra poder treinar? Agora, trazendo um pouquinho mais pra essa parte do esporte mesmo, do fazer a corrida, como é que você se organiza hoje pra treino, cara? Como é que você tá organizado nessa parte? Você vai grupo de corrida, assessoria? Como é que o Gabriel Giga realiza essa parte? Ô, Thiago, eu vou dividir a minha história aí em 2 partes. Cara, eu sempre fui um corredor amador. Então, é um corredor amador mesmo, tá? Eu sempre corri respeitando o meu corpo, respeitando a minha cabeça. Eu nunca gostei de ter uma disciplina na corrida, nunca. E quem me conhece sabe. Então, assim, vou ser sincero pra você, em 15 anos eu nunca peguei uma planilha. Nunca peguei. E aí as pessoas me questionavam muito, né? Eu sempre fui muito questionado por isso. Bastante ainda, né? Pô, mas você tem e não se machuca, o que você acontece? Não faz treino de tiro, eu não acredito. Não. Aí eu fiz, né? Eu fiz uma época, eu experimentei. Porque o que acontece? Como que eu corria? Fala bem a verdade. Por isso que eu vou dividir em 2 partes. Eu vou dividir antes de 2024, que foi todo esse período que eu fiz isso. Então, assim, eu fui muito mais indisciplinado do que disciplinado na minha vida, na corrida. E assim, só que eu escutei uma coisa no final de 2023 de um fisiologista, que é um grande amigo meu, o Manu, e é um cara que eu confio muito, tem uma inteligência absurda na parte esportiva e um conhecimento fantástico. E ele me falou assim, ó, eu sei por que você nunca... Porque as pessoas falavam assim, cara, como que você nunca se machucou em 15 anos? Você fazia maratona, você fazia... tudo que eu sempre fui taxado assim, eu sempre fiz tudo que as pessoas me chamavam aqui, eu sou aquele cara que voa, todo mundo me chama, eu vou, vai correr 3 vezes por dia, vamos, se eu tiver bem eu vou, se tiver tempo, vambora, eu sou meio assim mesmo, faço o que dá na telha, e sempre fui assim. Então, tipo assim, eu fiz treinos com muitas pessoas e segui as planilhas diferentes de várias pessoas, então eu seguia a planilha do Thiago, eu seguia a planilha do Everaldo quando eu ia fazer o treino com ele. Eu ia seguindo, só que o principal, eu respeitava muito, muito o meu corpo. Em que sentido? Cara, eu saí hoje para fazer, eu saí pensando em fazer 15 quilômetros. Cara, deu 3 quilômetros, eu não tô me sentindo bem? Abraço, paro, obrigado, vou comer um pastel, amanhã eu faço e tá tudo certo. Então eu sempre fui assim, só que também tinha o contrário, às vezes eu saía para fazer 5 quilômetros e fazia 30. Então, e as pessoas falavam, você é louco, você vai fazer 30? Tá, mas ontem eu não tava afim, hoje eu tava afim e tá tudo certo. Então eu sempre fui assim, e aí também tinha muita indisciplina de academia, nunca ia, eu só ia na academia quando eu ia fazer uma maratona, me inscrevia pra maratona, ia lá, matriculava na academia. E eu achava que a conta não ia chegar, e ela chegou, cara. Então, assim, realmente precisamos disso, precisamos de uma preparação, o cara que corre um pouco mais, até o cara que quer... Eu entendi assim, o cara que quer ter uma longevidade na corrida, ele não precisa ter muita preparação. Ele precisa fazer o básico, né? O corpo é formado de músculo, né, cara? Eu tenho um vídeo muito impactante que os médicos falam que quando você cai na UTI, a probabilidade de você sair da UTI, se você tem uma boa massa muscular, ela é muito mais alta do que a probabilidade de um cara que... Pode ser um cara novo, tá? Mas um cara sedentário... essa massa se queima em semanas ali. Então esse músculo vai embora, para o cara ganhar é muito difícil. Então é questão de vida mesmo. E aí eu entendi isso no pré-projeto, né? Que eu fui desafiado a fazer rotinas de academia, não muitos, mas 2 vezes na semana, rotinas de fisioterapia, rotinas de mobilidade e ativação que eu nunca tinha feito. E hoje eu tenho essa rotina. Então você está me perguntando o antes, eu já falei. E hoje a minha rotina cara, eu acordo 1h15 antes de correr, todos os dias. Faço em torno de 5 a 6 exercícios de mobilidade e ativação, todos os dias. Vou na academia 2 vezes por semana e faço uma soltura toda semana na fisioterapia. Isso é o meu primordial, eu não falho nisso. Não falho. Isso é importante você contar os 2 lados da história, porque a gente tá vivendo um momento da corrida, Diego, que você tem acompanhado aí também, acredito,
que a corrida ela explodiu de uma tal forma que tá todo mundo frenético, procurando assessoria, procurando prova e tal. Isso que o Everaldo falou alguns minutos atrás aí, na conversa que a gente teve na gravação do meu podcast lá do Corrida On Demand de ontem, né? Ontem que eu digo referente a quando a gente tá gravando esse programa, tá, pessoal? Você que tá assistindo, você que tá ouvindo aí. Eu falei que esse ano eu ia bater muito nessa tecla de você correr pelo prazer, não pela obrigação de ter que participar de uma prova, porque eu tenho que fazer. Não tem que fazer, cara. Eu tive o meu primeiro ano que foi frenético assim, porque eu tinha os meus objetivos e ainda tenho, que é fazer a minha primeira maratona, mas, cara, eu não vou entrar nesse jogo. Porque é o que você falou, um dia a conta vem. A gente não é atleta profissional, não ganhamos, não somos remunerados para isso. No máximo a gente ganha um copo de água, uma banana que a gente pagou por eles, na verdade, né? E caro, pagou caro. Thiago, mas é isso, cara, assim, e as pessoas, eu até falho nisso, em mostrar, mas a gente tem que mostrar e falar muito dos bastidores. Porque um cara que corre uma ultramaratona, um cara que corre todos os dias, um cara que corre 5 quilômetros, um cara que corre 10 quilômetros, um cara que corre 3 quilômetros, ele só vai ter prazer se ele estiver preparado, cara. Exato. E assim, o bastidor ninguém vê, e esse bastidor ele precisa também ser mostrado. E eu tento às vezes falar, mas assim, preciso falar mais. O bastidor, cara, é o que te mantém saudável na corrida. Então assim, eu entendi isso depois de muitos anos. Falar pra você, eu corri quase 13 anos ali, sempre no meu limite. Eu achava que aquilo ali tava bom, só que sempre cansado, sempre com dor, sempre, sabe? Eu não tive lesão, mas dor aqui, dor ali. Eu aprendi a correr com prazer praticamente nesse 1 ano e meio pra cá, que eu aprendi mesmo a correr com prazer. Acabou. Eu vou correr por prazer, é leve, é devagar, eu não vou ganhar nada. Sabe quando você entende que você realmente, assim, ó, não vai mudar nada 5 minutos não a mais. Não vou me tornar um keep correndo a 3:10, 3:20. Cara, e eu me policiei tanto, assim, sabe, de um tempo pra cá, que assim, pessoa várias vezes já, se fosse antigamente, passava do meu lado, não, vamos dar uma acelerada. Eu ia embora, vamos embora. Então, aí depois ficava, quebrado, cansado, exausto. Hoje eu falo isso, há 2 dias atrás eu corri com um colega aqui e eu falei exatamente isso. Eu falei, sabe aquela impressão de que hoje eu tenho essa certeza que eu corro todos os dias, então eu faço um treino de 10 quilômetros que eu sei que fez um bem danado para minha saúde e eu não tô sentindo 5% de cansaço. Aí, cara, mas é bom isso? Porque o bom não é se sentir cansado? Não, cara, o bom é saber que eu fiz um bem para mim e tô inteiro, saudável, sabe? Não sinto, é como se eu tivesse tomado banho. É isso. Tem que manter vivo esse fazer o bem, né? Acho que esse é o mais importante. E pra tudo, né? Agora, é só... É o que eu mais vendo hoje. É só uma observação aqui, galera. Se você é o doido da planilha, que quer correr a 3, que gosta de ganhar troféu, tá tudo certo também. Se isso te dá prazer, vai que vai ser feliz, né? Mas que isso não se torne um peso. E quando isso, e se por acaso isso, ou quando isso se tornar um peso, não tem problema nenhum você falar assim, parei, vou correr no meu pace 6, no meu pace 7, não importa, o ritmo não importa. Importante que você esteja em movimento, porque hoje, a maior briga que a gente tem hoje, e isso na faculdade a gente ouve muito, é a questão de você envelhecer com saúde. Né? Perfeito. E correr, você fortalece o seu sistema cardio de uma forma que você não tem noção. Então é muito importante. Então você faça exercício, né? Procure, óbvio, né? Se fortalecer, que é importante. Isso que você falou que você faz, esse aquecimento que você faz antes de você ir para corrida, é importante fazer. A flexibilidade, você exercitar, é importante. Então procure fazer o esporte da melhor forma possível, com um certo direcionamento. Porque se você fizer por fazer também, uma hora a conta chega, né? Por mais boa intenção que você tenha, né? Uma hora a conta chega. Tiagão, assim, para fechar, e aí que você falou isso mesmo, eu até preciso falar sobre isso, porque assim, eu não quero vender a minha opinião, que agora eu quero que todo mundo corra igual eu tô correndo, leve, devagar, que você vai ser feliz. Não, eu também já tive esses momentos, igual de querer, você querer ter um recorde seu, um momento de desafio para você e tudo. O que eu vendo, o que eu falo muito hoje, e eu falo com propriedade, que eu já vivi, é que assim,
pô, faça isso, né? Se desafia, realmente, o cara tá afim, se desafia a baixar seu tempo e tal, mas que isso não seja uma rotina, que isso não seja para sempre, porque se isso, quem leva isso muito para sempre, é claro isso é claro para todo mundo que não tem uma vida longa. E aí o esporte acaba sendo na verdade, um desprazer, né, cara? A liberdade acaba se tornando uma prisão, né? Porque você fica frenético, cara. Ali, tem que fazer. Você já tem aquele compromisso do trabalho todo dia e tal, aí você vai e sai do trabalho para poder correr um pouquinho, para desestressar, você tem o compromisso também de fazer aquilo. Então, pesa na cabeça da gente. Então, chega um momento, fez a planilha, dá uma desencanada, depois volta, mas dá uma desencanada, corre por prazer. Vá correr a corrida com liberdade, né? O Júnior falou isso, acho que no programa que a gente gravou. Pra você que tá assistindo ou escutando agora, se você não assistiu ainda, ouve lá o meu programa que eu gravei com o Júnior. Foi eu e o Júnior, acho que um dos primeiros entrevistados aqui também. Acho que é o 3º ou 4º programa aqui do Transpira, Respira, Inspira. Foi até a Priscila que entrevistou a gente. O Júnior falou exatamente isso. Ele falou, um exemplo que ele deu sobre isso, pra gente poder fechar esse bloco aqui. Ele falou assim que ele começou a correr numa rua que normalmente ele passava de carro. Então ele via a rua de uma certa forma. Quando ele começou a correr pelaquela mesma rua, ele começou a olhar a rua de uma forma diferente. O espaço que ele estava, de uma forma, começou a enxergar a rua com uma beleza diferente. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você aproveitar aquele momento do esporte, correr, fazer direito, fazer do jeito que você se sinta bem. E é isso, né, meu jovem? É sobre isso, é sobre estar bem na corrida, é sobre ficar bem da forma que a gente se sente feliz. Acho que isso é o mais importante. E é dessa forma, senhoras e senhores, que a gente pega a carona e já vai pro próximo bloco. Respira, aguenta aí. Se você quiser dar uma pausa agora para você tomar uma água e voltar, é rapidinho. Vou girar a vinheta aqui e a gente já continua. Editor, gira aí, vamos que vamos, porque agora vai começar o momento Respira. Muito bem, chegamos agora no momento Respira e você viu que o papo aqui tá bom demais e a gente vai continuar com ele agora. Vou botar aqui o Gabriel Giga aqui pra primeira tela aqui de novo, porque esse cara tem muita história. A história dele é igual o nome, é Giga, é gigante demais. Giga, conta pra gente um pouquinho então, quando e por que de fato você começou a correr? Você contou no começo aí nos primeiros blocos que você passou rapidinho por outros esportes e tal. Mas quando e por que, cara, você decidiu começar a correr? Comecei a começar a correr para preparação física para o futebol. Acho que eu conheço alguns assim que já fizeram isso, mas eu era tarado, jogar futebol toda hora. Era bom de bola, pelo menos? Porque já vi uns caras falar aqui que era bom, que começou a jogar. Enganava. Até pra gandula era ruim. Mas eu gostava muito, né, cara, assim, de ter esse momento. Igual eu falei pra você, sempre fui inserido nos esportes, mas de todos os esportes que eu era mais inserido era o futebol. Então, até na época da faculdade, a gente marcava jogo pós-aula, que era 10 da noite, aí emendava 10 da noite, tinha das 11, e chamava você, vambora, vamos jogar, aí já emendava. Vai ter contra. E eu comecei a sentir necessidade de estar mais preparado, né? Na verdade, quando nós jogávamos bola mesmo em alguns torneios, a preparação era correr em volta do campo, né? E eu nunca gostei, cara, falar a minha verdade, correr em volta do campo. Até comentei esses dias com um amigo que jogava bola lá atrás. Eu tinha uma raiva quando o cara mandava você correr em volta do campo ali, no sol do cacete. Ficava puto da vida. E aí eu comecei a correr para me preparar para o futebol. E aí aquela transição começa a acontecer natural, porque você começa a perceber que eu comecei a correr 5 quilômetros, comecei a correr pouquinho, lá em 2010. Em 2009 eu já corria, mas de fato em 2010 eu fiz a minha primeira provinha e tal, e já fui fazendo assim, encavalando. Eu fiz uma prova de short triatlo, eu lembro até hoje, que era o menor das categorias ali do triatlo, né? E aí, eu não me lembro da natação, acho que a natação era 350 metros só, mas era no Rio. A corrida era 5 km, e a natação, a bike era 18 km e a corrida 5 km. E a corrida eu já estava um pouco mais inserido, mas aí eu fui lá achando que eu era aquele cara que ia aguentar. Quase morri, desmaiei, vomitei. Nossa. Né? Só que eu percebi que o único momento bom ali para mim foi na corrida. E aí comecei a falar, vou treinar um pouco mais, né? Vou
vou me desafiar um pouco mais para ir nessas provinhas de 5 e aí eu já treino para o futebol. E aí começou a ser naturalmente acontecendo essa troca. Por quê? Porque todas as vezes que eu me machucava ou tinha algum risco de alguma lesão maior no futebol, como já tive, eu começava a repensar, puta merda, esse negócio daqui a pouco vai me tirar de todos os esportes. E eu, como eu te falei, eu jogava tênis, jogava futebol, o cara chamava para jogar vôlei, eu embora, sabe? Eu gostava de jogar tudo. Sempre fui de caminhar, meu pai, vamos caminhar, vamos fazer, vamos. Então eu tinha muito medo de ter que parar um dia, sabe? Tipo, de ter uma lesão no joelho, que era o que eu mais via no futebol. E aí eu comecei a fazer essa transição, cara, foi natural. E quando eu me vi, já fazia 2 anos que eu não jogava bola, cara. Eu falei, puta, não sinto falta. E eu achava que eu não ia parar mais, sabe? Aí comecei a correr, aí literalmente ali fiz a minha primeira meia maratona em 2012, depois a primeira maratona em 2014. Aí fui pegando gosto por longas distâncias. Não gostava mais de pequenas, porque eram nas longas distâncias ali que eu me conectava comigo mesmo, eu entendi, sabe, esse lado todo que nós comentamos aí. Então eu comecei a pegar esse prazer mesmo da corrida e de me conectar comigo. E aí fui desencanando o futebol, voltei a jogar bola também em 2020, voltei a jogar bola, mas era aquele negócio, eu voltava, ficava com dor, perigoso, sempre tive um risco de lesão. Eu falei, quer saber, cara, não dá não. E aí tô inserido na corrida, assim, literalmente de 2010 para cá. Eu conto 2010 porque foi onde eu comecei a correr corridas de rua mesmo, provinhas aí, não para ganhar, né, mas para chegar. Como é que foi pra você, cara, perceber que a lesão no joelho não era só um privilégio do futebol, que tinha na corrida também? Então, aí eu te falo, cara, eu nunca tive esse desprazer, cara. A corrida nunca me deu uma lesão, a não ser quando eu fui muito indisciplinado. Aí eu chutei o balde mesmo, que foi essa vez que eu fiquei mais de 40 dias parado, e voltei e queria correr num pace que eu sempre corri, baixo, Eu voltei depois de 40 dias e corri 23 quilômetros. Aí falei... Do nada. Aí dor em tudo. Falei, essa dor vai passar, tal. Não passava, fiz uma ressonância, o médico avisou, falou, você tá com pubalgia, para e trata, tá no começo. Se você não parar agora, vai se tornar crônica. Porque parei? Não parei. Aí continuei e veio a lesão mais grave depois. Depois eu descobri um desgaste de cartilagem, porque eu tava forçando de um lado para a pubalgia, na cabeça do fêmur, do outro lado. Nossa. Começou a desgastar. E antes do projeto, aí eu, caramba, será que vai dar certo isso? E aí foi quando eu resolvi ter a disciplina mesmo de falar, não, agora eu preciso me cuidar, eu preciso achar um motivo para me cuidar. E aí foi quando foi surgindo esses pitacos aí do projeto. Então, já que você já começou, já que você já deu essa introdução, já vamos falar do projeto. Fala que projeto foi esse, o que aconteceu, como de fato ele surgiu no seu coração, como é que aconteceu, conta essa história pra gente aí. Então, encavalando aí já esse assunto, exatamente assim. Então, eu tive uma lesão, né? Essa lesão surgiu em decorrência da minha depressão, da minha parada de corrida, depois voltei totalmente desalinhado e tive essa lesão. E aí eu não tinha mais vontade de correr, porque eu só tinha dor, cara. Então, assim, acho que nós, corredores, a gente escuta direto isso. Pessoas que correm com dor constantemente e realmente não é prazeroso, cara. De fato, não é. E eu não imaginava mais que eu não me via mais correndo sem dor. Eu estava realmente desacreditado. E o Hugo me falou uma vez assim, cara, coloca um desafio, coloca um objetivo, um propósito aí na sua vida para você ter vontade de se cuidar, de se tratar. Porque eu comecei a perguntar para ele da pubalgia, né? Que ele teve pubalgia durante o processo dele, durante o projeto, e ele não parou de correr. E eu falava, cara, como é que você corre? Eu não consigo correr 2 quilômetros com a pubalgia, dói muito. E ele me contou da recuperação ativa e tal. E dali eu comecei a ir atrás. Falei, não, eu vou... E ele falou assim, exatamente com essas palavras. Ele falou, quando você tiver um propósito para você se cuidar, para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua cabeça, cuidar da sua... aí talvez você se motiva mais.
Então, aí eu falei, eu lembro até hoje, falei pra ele, Hugo, mas eu já fiz maratona, já não tenho... Porque a gente acha assim, o propósito é uma prova, né? Quando você se inscreve numa prova, você vai treinar para aquela prova. Eu já não tinha mais esse tesão. E aí, numa viagem, cara, me surgiu, eu lembro que uma viagem que eu fui pra Assis aqui, a trabalho, eu tive essa ideia, assim, do nada, coisa de Deus mesmo. Eu tive essa ideia, falei, eu vou colocar um propósito de correr todos os dias e uma quilometragem que eu sei que eu dou conta de compartilhar com a minha rotina. Uhum. E aí eu falei, será que eu consigo correr 10 quilômetros por dia? Comecei a fazer as contas ali, bruto, vai dar desde a hora que eu acordar ali e tal, na hora que eu sair para correr, até a hora que eu voltar, se eu parar para beber água ou encontrar alguém, vai dar 1 hora, vou tirar 1 hora do meu dia. Aí comecei a pensar, e eu via muito o Hugo falando, poxa, eu tiro 5 horas da maratona do meu dia como se fosse o meu trabalho. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, e se eu fizer um trabalho voluntário? Eu vou fazer um trabalho voluntário de 1 hora por dia, um trabalho para mim, e eu vou jogar esse trabalho como voluntário. Aí pensei em conversar com alguns amigos da corrida, ver se eles conseguiam me doar 1 quilo por cada quilômetro que eu corresse, 1 quilo de alimento. Aí eu conversei com um ou outro, falei, mas aí tem que arrumar muita gente para correr para eu arrumar esse tanto de quilos. Falei, vou propor para as empresas. E aí pensei nessa ideia, tive essa ideia assim, na viagem, em correr todos os dias e transformar cada quilômetro em 1 quilo de alimento. Para isso, para que eu pudesse tirar isso do papel, eu fui conversar com esses profissionais da saúde, que eu tinha muito contato com o fisioterapeuta, com o fisiologista, que ele tem uma academia, com o ortopedista, com o cardiologista. Eu tinha contato com todos esses. Aí marquei uma reunião separadamente com cada um deles, levei meus exames para cada um deles. Falei, eu tô com isso daqui. Eu dou conta de correr 1 ano seguido? E a resposta de todos foi, dá sim. Você precisa seguir isso, que dá. Aí cada um foi alinhando o que lhe pertencia ali, né? O cardiologista falou, dá, desde que você faça isso. Fisioterapeuta, dá, desde que você faça isso. Falei, cara, então, e todos me disseram sim. Então foi tipo o primeiro sinal, assim, sabe? Não, dá e a gente tá junto, tipo isso. Falei, bom, agora eu vou tirar do papel. Aí eu estruturei tudo isso, fui numa agência de publicidade de um amigo meu, falei, cara, eu preciso fazer isso, preciso de um nome, vamos lá. Aí ele me fez algumas opções de nome, que eu não escolhi esse nome do Coração Gigante. E não era a minha primeira opção, porque tinha o Gigante é meu apelido, e eu não queria linkar nada com o meu nome, com medo das pessoas me julgarem, associar, né? E tal. Isso foi em outubro do ano passado, não, em setembro do ano passado, do 2023. E aí eu fiz uma votação com os amigos mais próximos de corrida e todo mundo votou nesse nome, e o cara da agência, eles viajam pra caramba, né? Ele falou, não, tem um sentido muito maior, porque o Coração Gigante é um coração solidário e um coração forte fisicamente para aguentar esse propósito de todos os dias, então não é o seu apelido. E ele me convenceu. E aí eu só queria a frase, pessoas inspiram pessoas, porque essa frase sempre andou comigo. E aí eu decidi que eu iria tentar. E o Hugo falou assim para mim, aí eu fui perguntar para ele, falar, Hugo, o que você acha? Tal. Ele falou, cara, você vai fazer ação social, isso vai te gastar uma energia danada, toma cuidado, porque você vai ouvir muito não, de pessoas que não vão te doar. Talvez isso conflita com a sua energia diária ali para a corrida, porque você vai ter que manter seu trabalho e tal. Ele ficou até bem preocupado, assim, me deu várias dicas. Falei, Hugo, eu vou tentar, cara, eu vou ver o que dá e vou lançar. Aí ele falou, quando você tornar público, não tem mais volta. Tornou público, fudeu. Você vai ter que abraçar a causa. E aí eu tornei público, cara. Em novembro eu tornei público, expus na rede social, e esse cara da agência também falou, olha, Gabriel, se você não se filmar, porque a minha ideia não era me filmar, era filmar os locais que eu estava correndo, contar a história. Se você não mostrar você, se você não falar com o público na rede social, e se você não der transparência no que você está fazendo de doação, você não vai engajar ninguém. Isso por experiência nossa de agência do ramo. Aí eu falei, foi mais uma quebra de paradigma para mim, porque eu não tinha esse costume. Falei, então vamos lá. Aí só rapidinho, cai naquele lance que a gente falou no começo, no bloco anterior, a questão das pessoas criarem uma identificação. Pois Isso é importante. E aí eu comecei a criar essa identidade. Falei, não, então eu tenho que ter essa identidade de que eu vou estar correndo e vou estar inspirando pessoas através da saúde e solidariedade. E criei esse slogan. E aí, cara, realmente chegou no dia 25 de dezembro,
eu ainda tinha dor, assim, sabe? A pubalgia sempre lembrava que estava ali. Fiz tudo certinho, pré-projeto, treinei, fisioterapia. Eu chegava a fazer 7 sessões de fisioterapia na semana voltada à mobilidade, porque eu era zerado de mobilidade. E aí fiz trabalho de força, fiz trabalho de constância, para fadigar meu corpo, fiz tudo. Uhum. E aí, dia 25 de dezembro, cara, eu fui na missa do Natal, eu lembro como se fosse hoje, assim. E eu fiz uma oração pedindo para Deus para que ele me desse, ele pudesse me dar todas as adversidades do mundo daquele 2024, mas que ele tirasse só a minha dor, que eu pudesse só correr sem dor. Sabe, que eu não queria correr sem dor. Tanto que no dia 26 eu mandei mensagem pro ortopedista e falei, cara, faz uma ressonância, porque tô com dor ainda. Se eu realmente estiver machucado, eu nem vou começar essa bagaça para ficar 10 dias ali e ter que parar. Uhum. Então, eu tava com medo. Aí ele falou assim, ó, começa e eu vou deixar marcada uma ressonância pro dia 6 de janeiro. Se você até lá tiver com dor, a gente faz a ressonância e vê se vai continuar ou não. Mas agora que você já expôs, começa. Vai ficar muito chato se você não começar. Uhum. Aí eu falei, então vai, vambora. Aí, cara, impressionante. Do dia 1º, não sei se era também a tensão, a preocupação, tudo. Mas foi assim, ó, cara, como um milagre mesmo. Eu comecei dia 1º, hoje eu estou no dia 380 e sei lá quantos. E nunca mais senti dor, cara. Perdeu até a conta, né, Giga? E aí, assim, cara, comecei uma jornada incrível na minha vida que eu jamais imaginei viver, de correr todos os dias 10 km por dia, no mínimo 10 km, o propósito era no mínimo 10 km. Eu achei que eu ia correr só 10 mesmo durante o ano inteiro, porque pensei eu que fisicamente isso ia me pegar lá no meio do ano, depois de 3 meses, que eu achei que fisicamente ia cada vez mais ficar difícil, ia dificultar cada vez mais o meu corpo, ia sentir cada vez mais, e foi totalmente o contrário. O físico foi algo que nunca me incomodou, né? O meu corpo teve uma constância fantástica, assim, algo incrível que eu jamais imaginei, e a energia da galera, isso aí me motivava muito. Eu dormia ansioso, e até hoje eu sou assim. Próxima. Eu durmo ansioso para acordar no outro dia para correr, cara. Então, assim, nossa, cara, é uma energia que eu não sei de onde vem, o Thiago. E aí eu realmente completei esse incrível projeto de correr todos os dias. E aí eu não só corri 10 quilômetros, como fiz, o Veraldo sabe, esse doido me fez fazer a primeira maratona no projeto, ele que fez eu fazer a primeira maratona dele, porque realmente, assim, é algo que a corrida proporciona na hora, no dia, no momento, na vibe, né? Eu já tinha feito algumas meias maratonas no projeto, e aí no dia lá da 100ª dele, eu fiz a maratona com eles, e foi fantástico. E depois me incentivei e fiz mais 2 depois. E assim, cara, eu finalizei o projeto 366, na corrida 366, com mais de 1.000 pessoas. O Everaldo estava lá no dia, e mais de 1.000 relatos, e mais de 1.000 histórias me contando por que estava ali, aonde que eu peguei no ponto que eu peguei em cada um, e as pessoas que eu ajudei nesse período com alimento, cara, foi assim, cada história, cara, eu tenho inúmeras histórias que você nem imagina, de cada família que eu fui o ano inteiro, de cada história, de cada comida que eu coloquei na mesa, porque eu fiz questão. O que eu fiz, o Thiago? Eu não tinha, eu não me sentia confortável, cara, de pegar a cesta básica, porque eu montei toda uma estrutura. Uhum. Eu peguei um amigo que trabalhava com cesta básica, então ele tinha já a praticidade de montar a cesta básica, então ele falou, eu vou te ajudar. Então nós montamos um parâmetro, custava R$95 a cesta básica, e cada cesta básica tinha 15 quilos. Então o que eu fiz? Eu propus para 2 empresários, cada empresa me doava 10 cestas básicas. Então, uma me doava 10, a outra me doava 10. 10 cestas básicas davam 150 quilos. E as duas dariam 300 quilos, que eram os 300 quilômetros que eu correria no mês. Só que no primeiro mês eu já tive a grata surpresa que eu já recebi 670 quilos. Uau. Porque as 2 empresas doaram, e a galera que começou a correr comigo no começo do projeto, que eu achei que não ia ter esse engajamento, no dia 22 do projeto, eu marquei um treino, deu 77 pessoas, cara. Falei, caramba, meu.
sabe? Tive aquela dimensão, falei, meu, o negócio pegou em 20 dias. Sim. As pessoas abraçaram. E aí essas pessoas começaram a doar também. Então, eu falei, pô, legal, eu preciso agora dar transparência para as pessoas que estão me doando. Eu preciso, pelo menos, ter a dignidade de entregar para quem precisa. Então, eu não tinha, não que eu tô julgando, mas eu não tinha aquele conforto de estar entregando numa entidade e não saber para onde vai. Eu falei, cara, não, foi isso que eu fiz. Aí eu, como eu trabalho com saúde pública também, eu conversei com alguns agentes comunitários e falei, cara, vocês visitam as casas de todo mundo. Então me pegam, eu preciso de X família. No começo eu peguei 21 famílias. E eu fui em cada casa, fiz uma entrevista com cada um, via realmente a necessidade. Teve casa que eu não peguei e coloquei outra família no lugar, que eu não sentia a necessidade. Então eu queria pegar família de extrema necessidade. Estava passando fome mesmo. Porque aí isso me motivaria a ir todo dia, sabe? Aí eu não podia falhar porque aquelas pessoas dependiam de mim. E as empresas começaram a me cobrar e foi legal, sabe? Teve pessoas de empresas que falou, pô, eu não tô conseguindo ver o seu treino de hoje, você não baixou no Garmin. Então o cara tava me acompanhando pelo Garmin para saber se eu tava, sabe? Os bons fiscais nesse caso, né? E eu achava maravilhoso isso. Tanto que eu começava a publicar assim nos meus stories, lá, ó, meu nome no Garmin tá tal, segue no Garmin lá, acompanha no Strava. E aí eu comecei a ter aquela disciplina de baixar todo dia, porque eu comecei a ver que as pessoas estavam olhando, né? E, cara, e aí, assim, cada gota de suor minha, eu sabia que eu tava botando um alimento na mesa de alguém. E isso começou a pegar fogo, assim, sabe, cara? E aí, no mês de abril, eu recebi 1 tonelada 275. Aí eu falei, caramba, agora eu arrumei um problema bom, que é onde eu vou enfiar tudo esse alimento. E aí sim, cara, o que eu fiz? Eu comecei a procurar as entidades, então aquelas famílias que eu adotei, eu mantive, e aí o que excedia, eu falava, ó, entidade X, você precisa do quê? Eu preciso desse alimento, porque cada uma tem uma particularidade, a outra, eu preciso de leite. Então vamos transferir, porque as pessoas doavam o Pix direto pro cara que fazia cesta básica. Toda sexta-feira a gente fazia um bate. As pessoas doavam um Pix para ele e passavam o comprovante para mim. Ou às vezes não passava o comprovante. No final da sexta-feira ele ia lá, imprimia o extrato Pix, Giga, entrou essa. Vamos montar. Fazia a compra, montava naquele final de semana e partia para entregar. Então foi essa minha rotina durante 1 ano, cara, entregando cesta básica todo sábado, domingo, feriado. E cansou muito, cara, mais do que o físico de correr. E eu sempre falava, nossa, se fosse só corrida, tava teteia. O foda era ir entregar essas cestas básicas, conversar com essas famílias. O Everaldo sabe, ele me conhece, eu sou um cara que de fácil conversa, então eu não queria entregar e virar as costas e abraço. Não. Aí você entende o problema de cada um. No começo voltava até um pouco pesado, assim, sabe, para casa. Porque, cara, eu encontrava pessoas assim que não tinha água e luz fazia 1 ano, o cara cozinhava ali no fogãozinho assim, a lenha, e assim, feliz, cara. Pensa que esse cara reclamava da vida? Não reclamava nada. E aí você refletia muita coisa. Eu voltava para casa e eu cheguei a levar várias vezes a minha filha. Então eu convidava as pessoas para ir comigo, eu falava, vamos comigo entregar, para as pessoas terem ciência, né? Da onde estava indo, a realidade que eu estava achando, encontrando em cada um. Tanto que a maioria foi uma vez e falou, puta, cara, eu não aguento entregar mais não, eu não tenho coração para isso, tal, vai você. E eu já estava ali na rotina, né, eu já estava... E assim, diversas histórias, cara, que você nem imagina. É cada história que é impressionante, de famílias que eu encontrei, assim, que, poxa, desde casa de mãe de santo, desde tudo, cara. Nem imagino. Eu tô aqui anotando algumas coisas aqui pra mim não perder algumas coisas que eu quero ouvir de você. E antes da gente voltar nesse assunto, eu queria perguntar pro Everaldo, como é que você tem coragem de levar esse jovem pra uma maratona? Ele tem dessas, né? Ele tem dessas. Ó, você que conhece o Everaldo só aqui, de ver ele no podcast e tal, se você trombar com ele em qualquer corrida aí em Barra Bonita, aí, Americana, né? Essas cidades próximas aí, se ele te chamar pra fazer um trotinho e falar que não tem subida, cuidado, viu? Cuidado. Não, você não me pega não me pega mais não.
Everaldo, como é que você se sente rapidinho? A gente já vai voltar nesse assunto, até pra gente poder respirar um pouco. Como é que você se sente, cara, sendo mais um influenciador na vida do Giga pra fazer uma maratona, cara? Porque você é cheio dessa, né? Ô Giga, eu vou te falar aqui, pra quem tá acompanhando o projeto desde o começo, já sabe dessa história. Mas quem tá chegando aqui, é o primeiro episódio que tá escutando, que tá assistindo, o Everaldo, ele disse que ele prometeu, tem registrado aqui em vários programas, que ele vai fazer comigo a primeira maratona. Ele é esse tipo de amigo. Ele fez essas promessas comigo também. Vou correr uma maratona no seu projeto com você. Aí fui. Aí lascou, né? Everaldo, como é que você sente sendo essa referência de maratona na vida de algumas pessoas, cara? Você sabe que sobre o Gabriel, a gente vinha conversando antes, a ideia dele fazer maratona. Ele falou pra mim, ele vai lembrar, ele tava com muita vontade de fazer maratona quando eu convidei, só que ele ainda tinha um pouco de receio porque estava ainda muito longe do final. Então ele falou assim, mas quando chegar o mês de dezembro, mais pro final, e aí eu vou fazer sim. O problema é que ele veio para Barra Bonita, aquele dia, bom, você se lembra, aquele dia tava com uma energia tão grande, que ele não resistiu, foi natural, foi. E ele tá bem fisicamente, ele tá bem, ele tá correndo fácil, né? O corpo acaba virando a rotina que virou na vida dele, então o corpo fica mais habituado. Tanto é que depois ele postou um vídeo subindo, brincando na escada do hotel. Então, mas foi a energia que fez ele fazer a maratona naquele dia, 29 de setembro, mas não estava programado. A ideia era fazer mais pro final. E sobre a maratona com você, eu vou ter que me preparar, porque você tá voando, não sei se vou te acompanhar. Eu tô treinando pouco, mas eu vou me preparar, viu? O cara faz 60, assim, 70 quilômetros, mano. Vai preparar o quê, Gíria? Fala pra mim. Você sabe? Ô, Thiago, você imagina eu naquele dia. Eu olhava pro lado, tinha um com 100, outro com 100, outro com 360 tantos maratona, outro com 34, outro com 22. Eu falei, cara, eu falei, não é possível que eu não vou fazer uma aqui. Você sabe eu quase fui naquele comboio, viu, mano? Eu quase fui naquele comboio. Eu fui fiel ao meu compromisso, mas que eu fiquei com vontade de ter ido também, eu fiquei, viu, velho? E um olhava pra mim e falava assim, mas quanto você tá com quanto na semana? Quanto tá dando? Tá dando 70 na semana? Eu falei, não, eu tô fazendo mais, eu tava mesmo. Mas quanto tá dando? Tá dando 90, tá dando 80 e tantos. Não, então você pode fazer tranquilo aqui que não vai dar nada. Eu tenho certeza que você pode fazer. Vou deixar acontecer, vamos fazendo aí. E o que me deu mais segurança é que era a volta 17, então se precisar parar, eu parava. Sim. Mas foi tranquilo. Mas você sabe o que dá mais prazer? Eu costumo falar que eu vivi essa fase, eu acho que todo mundo vivia essa fase, que era de correr rápido e pegar pódio, fazer tempo bom, e é normal. E tá tudo certo, como o Thiago falou, a pessoa queria fazer pace 3. Vai com Deus, meu irmão. Mas a gente acabou encontrando um lado diferente da corrida. E para mim, que dá um imenso prazer. Correr com as pessoas, para mim, é uma satisfação que eu fico feliz. Cara, a gente foi fazer uma maratona lá em Viedo com o Cássio. Era 5h15 a maratona. E a gente andou, foi conversando. E fomos no ritmo dele. E isso, para mim, não tem prazer. Porque ela fica leve, né? Você se conecta. É diferente a conexão. Então, o compromisso de fazer uma maratona rápido, eu até gosto de fazer uma ou outra, mas direto, é que nem vocês falaram, direto, aí fica meio que, sabe, fica meio que sem sentido. Eu acho que toda prova, toda corrida ou todo desafio tem que fazer sentido, eu acho. Porque o dia que perder o sentido, você vai perder o prazer, que é o que você estava abordando ontem, o prazer de correr. Então tem que tomar muito cuidado com isso, de ficar preso em planilha, sabe, em excesso. Eu tenho a planilha aqui, o Steve me passou a planilha para se preparar para essa ultramaratona agora em fevereiro em Dayatuba, 100 km. Mas foi que eu tô tratando uma pequena inflamação na coluna. Cara, eu joguei a planilha para fora. Falei, não, eu não vou fazer. Então eu tô segurando durante a semana, eu tô me sentindo melhor já. E acaba sofrendo um pouco, né, Gabriel? Porque quando você se prepara, você sofre menos. E quem que não quer correr sem sofrer? Uhum. É importante se preparar a planilha, mas ficar pilhado nisso é um erro, viu? Que bom que o Thiago parou com esse negócio de querer correr rápido e pegar pódio. Então, foi uma só. Ô, Thiago, o Everaldo falou, eu tenho um episódio que ele me falou uma frase, né? Que me marcou muito, inclusive marcou algumas pessoas de Presidente Prudente até que admiram muito ele
E nesse dia estavam correndo junto. E ele veio para Presidente Epitácio para fazer uma meia maratona, e eu fui fazer a meia, ele foi fazer a maratona lá e acompanhar uma turma lá. E nessa corrida, a gente andava ali em vários blocos, né? Ia pegando a turma, ia correndo com um, com o outro, com um, com o outro. E um menino até que corre muito por performance estava nesse bloco nesse dia, né? E ele falou, pô, você corre fácil e tal, como é que você... Pô, eu queria correr assim uma vez, alguma época, tal, não sei o que. Aí ele começou a contar da corrida, que era a corrida da maratona número 100. Convidar, vai lá, vão ter em torno de 200 atletas, assim, assado. E aí ele falou pro cara, uma coisa que eu vou te falar. Essas 200 pessoas que vão estar lá, foram 200 pessoas que eu conheci correndo. E se eu corresse por performance, eu não iria conhecer nenhuma delas. Então eu só conheci essas pessoas porque eu corri conversando, eu corri desencanado, eu corri igual eu tô aqui com você. Se eu fosse correr por performance, a gente não estaria aqui conversando. Então desencana, tal, não sei o quê. Isso me marcou, porque realmente, quanto de amizade eu já fiz na corrida, e que se fosse por performance, jamais, mas jamais, você não quer nem dar água, nem dar oi, nem dar nada, né? Você quer sair, focar e tchau, obrigado. E, cara, o mais gostoso é o que ele falou mesmo. É você correr ali conhecendo, correr... Nossa, cara, o tanto de história que eu conheci na corrida esse ano passado, que eu me propus a correr com alguém que corria mais lento do que eu, inúmero prazer. Isso é o famoso trote blogueiragem, cara. Isso é muito legal, é muito gostoso. E é legal mesmo, é da hora. Eu falo assim, depois que eu tô na corrida, assim, pegando firme mesmo, eu tô indo pro meu segundo ano oficialmente que eu falo, né? Desde que eu comecei... eu comecei assim, cara, porque eu corri aleatoriamente, comecei a correr por causa do meu pai, né? Já contei essa história aqui já algumas vezes. E aí, quando eu desejei fazer a minha primeira meia maratona, que aí sim eu fui entender o que era correr, né? Que aí eu fui entender que eu precisava ter um certo limite, que eu era desses caras que eu corria, um dia corria 5, outro dia corria 15, outro dia corria 2, outro dia corria 8, então... Aí eu entendi que eu precisava aprender a correr, foi isso que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso aprender a correr. O que é correr? Então, aí eu parti dessa, né? Vou aprender a correr. E aí fui, teve uma assessoria e tal, comecei a correr, fiz a primeira meia maratona e tal, e aí foi seguindo todo o meu ciclo de 2024, né? Aí eu decidi fazer a primeira maratona, fui agendado agora aqui para julho de 2025, então esse é o meu objetivo para esse ano. Mas se eu falar pra você, cara, que as corridas que eu mais me diverti foram exatamente essas que... Foi aí que eu comecei a desencanar de provas, de não, tem que fazer, porque tem corrida final de semana. Não vou, mano, tá caro, não vai ser ruim, porque é apertada. Não, é correr pelo prazer, né? Eu acho que esse tem que ser o foco, né? Não pode, ainda que seja por performance, mas que você tenha prazer nisso. Acho que esse é o lance mais importante que a gente nunca pode deixar morrer. Mas diga, voltando Só para fechar esse bloco para falar disso daí, e aí nós finalizamos a corrida, o projeto nessa corrida 366, e essa corrida 366 ela teve exatamente esse intuito, eu quis levar esse intuito. Não teve chip, não teve cronometragem, teve número de peito, camiseta, medalha, ok. E aí eu divulguei muito e propaguei muito, vai ser uma corrida comemorativa. Eu queria que todo mundo comemorasse comigo esse dia, que comemorasse comigo esse final do projeto, porque para mim era muito importante, né? E as pessoas foram com essa energia. O Everaldo estava lá, ele pôde presenciar isso. E o relato que eu recebo todos os dias alguém vem para mim e fala assim: cara, faz uma outra corrida dessa, sem compromisso, sem chip, porque a pessoa automaticamente ela mete o chip ali e tal, ela quer ir mais rápido, ela não quer parar e tal. E lá aquela corrida, por várias vezes eu peguei as pessoas me esperando no ponto de água, aí eu voltava, e eu ia buscar outro, e voltava, ia buscar... E as pessoas estavam naquela mesma vibe, ninguém queria terminar a corrida, ninguém queria chegar, na verdade. A pessoa queria correr junto, né? Eu quero correr junto. Porra, então assim, cara, o que eu ouvi de relato das pessoas falando exatamente isso, puta, que legal uma corrida desse estilo, cara, eu não me preocupei com nada, nem esqueci de ligar relógio e não sei o quê.
Então você vê como que faz falta, né, cara, esse descompromisso, né? Exato, isso é importante. Eu queria só voltar um pouco antes de fechar esse bloco. Uma coisa que eu acho que é importante, e isso vai trazer um pouco mais da visão do Giga super-herói, que fez um feito grandioso, e trazer o Giga para um homem natural, e para provar para as pessoas que esse super-herói Giga, ele também é tão real como qualquer outro. Eu queria te perguntar, no meio desse projeto, você falou uma coisa que foi interessante, e eu consegui entender isso com bons olhos. Quando você falou do seu projeto pro Hugo, o Hugo ele te alertou de alguns possíveis problemas que você poderia enfrentar, porque é normal, ele também tinha passado por algo parecido, similar, devido ao tamanho do desafio e ao propósito desse desafio. Então, esse alerta que ele te fez, eu vejo até com bons olhos, porque às vezes não é só tapinha nas costas que você não, vai lá, vai dar tudo certo. A gente sabe que nem tudo vai dar tudo certo, né? E eu acredito que no meio desse desafio, você realmente deve ter encontrado alguns problemas. E eu queria que você trouxesse pelo menos um desses problemas que você talvez tenha encontrado e que você, puxa, como é que eu vou resolver essa questão? E para também mostrar como é que você conseguiu superar esse desafio, né? Porque afinal o desafio, além de você concluir, né, mas o fato de você concluir, você teve um caminho que você percorreu até ali. Eu queria que você compartilhasse pelo menos uma situação que foi difícil durante esse projeto e como que você saiu dessa, né? Como é que você resolveu essa questão? Thiago, eu tinha essa noção de que iria aparecer algumas coisas, né? Até o Hugo me alertou bastante sobre isso, me alertou sobre algumas outras situações para eu não gastar energia, como, eu sabia dos gastos, né? Eu falei, Hugo, correr todos os dias eu vou precisar de uma série de tênis. Eu peguei um profissional lá que é um amigo, inclusive, Sim. Ele faz esses reviews de tênis. Ele falou, você vai precisar de X tênis. Então, o Hugo me alertou várias coisas. Falou, cara, não fica atrás disso, se prepara para você não precisar ficar pedindo nada, porque cada não que você receber é um desgaste. E assim, ele me alertou na questão dos alimentos. E fora isso, eu sabia que eu teria alguns outros desafios. Por quê? Porque eu iria manter a minha rotina normal, né? A minha rotina pessoal, minha rotina... Eu se propus com a minha família a não mudar a rotina deles. De certa forma, eu sabia que eu já ia mudar alguma coisa, Sim. mas eu queria impactar da menor maneira possível. E esse, para mim, ia ser o maior desafio. Porque eu tenho uma filha pequena que quer fazer as coisas, que quer... Tem várias coisas, ela quer viajar no aniversário dela, ela quer fazer as coisas dela, e eu vou precisar me adaptar. Então eu sabia, estava muito preparado para isso. Minha cabeça estava muito focada em, Só que assim, o único medo que eu tinha, e já aconteceu logo no começo do projeto, era em relação à minha saúde. Porque eu sempre expus isso. Falei, olha, eu só vou interromper se comprometer minha saúde. Se falar, não dá. Então você não vai poder ir. Então aí eu não tenho o que fazer. Fora isso, eu vou chegar no final. Eu sempre falava isso. E cara, logo no começo do projeto, exatamente nessa mesma época de janeiro, a minha empresa ela faz uma convenção anual, né? E aí onde todos nós vamos para um hotel, ficamos uma semana lá, muda totalmente a sua rotina, né? Então você dorme tarde, acorda cedo nesses hotéis. E eu precisava cumprir minha rotina, né, cara? Então assim, eu passei a semana inteira dormindo tarde e acordando cedo. Dormindo tarde porque nós descíamos pro café, né, lá na empresa às 7 horas, né, lá no hotel. Então eu teria que chegar pelo menos no quarto umas 6h30. Então eu teria que correr das 5h30 às 6h30. Só que como eu acordo uma hora antes, eu teria que acordar 4h15. Entendeu? E eu dormia meia-noite. Então, cara, a conta começou a não bater. E aquela semana começou a ficar difícil lá. Foi em Foz do Iguaçu. Eu tive um grande amigo, um grande parceiro, que inclusive dei um troféu para ele no final do projeto, porque foi o cara que mais correu comigo, inclusive. E ele tava lá, ele me ajudou muito, foi todos os dias comigo. Só que chegou na sexta-feira, que nós pegamos o voo, voltamos para cá, a minha imunidade estava muito baixa e eu tive uma virose. Cara, foi complicadíssimo. Foi com certeza o momento mais difícil do projeto para mim. E aí eu pedi até para que ninguém viesse correr comigo, até para não ter risco de passar e eu ir na minha mesmo. Contactei alguns médicos, os médicos falaram, cara, não tem, eles vieram,
pediram exames no mesmo dia, na sexta-feira, pediram exame de sangue e tal. Falou, cara, é virose, não tem nada grave, você não vai morrer se você correr, mas você não vai aguentar. Simplesmente você não vai aguentar. E realmente, pra você ter uma noção, Thiago, era dolorido pra eu me cobrir com o lençol, cara. Eu me cobria com o lençol, doía meu corpo assim, ó, o lençol. Eu falei, cara, o que eu vou fazer amanhã, cara? Eu tô fudido. Mas eu falei, mas eu vou, né? Só não vou se não der. E eu fui, coloquei ali um pace lá em cima, joguei lá um pace de 6,30, 6,40 e fui entre o limite do trote pra caminhada, sabe? Fui embora. E ali eu fiquei 3 dias com virose, assim, mas esse foi o primeiro dia que foi o mais difícil, o mais complicado. Eu cheguei a parar, assim, eu lembro que eu parei, faltava 400 metros, eu parei e falei, cara, não vou conseguir. Falta 400 metros e eu não consigo terminar. Mas eu terminei. Mas assim, cara, fiz pelo compromisso mesmo. Ali eu tive a certeza que nada ia parar mais. Falei, agora acho que não para mais eu não. E foi logo no começo, sabe? Foi para dar o choque mesmo. E depois eu tive uma outra situação que eu descobri por uma ocasião de trabalho. Eu tava atendendo uma médica, comecei a tossir. Ela falou, você não tá bem. Essa tosse não é normal. Chamou outros médicos, me examinou na hora ali, falou, tem errado, tem um chiado no seu peito, não sai daqui não, vamos fazer um exame. Pediu uma tomografia, que lá nesse local tem tudo, uma tomografia de tórax, e aí deu que eu estava com pneumonia. Nossa. Mas você acredita, cara? E assim, aí, lógico, o pneumo, como médico precavido, falou, cara, eu não assino pra você correr. Esquece, pra mim. Aí ele tentou me convencer de todo jeito. Ele falou, se você não correr amanhã, eu te dou 50 quilos de alimento. Aí eu falei, não é o propósito. Não tem nada que não vai me... Eu não vou. Aí ele falou, cara, mas é perigoso. Aí ele me deu uma medicação e falou, você não tá sentindo nada, nenhuma falta de ar? Cara, porque teu pulmão tá branco. É muito perigoso. Não é perigoso, é muito perigoso. Aí ele pediu pra mim, ele falou, então vamos fazer o seguinte, vai 3 dias seguidos até o seu corpo voltar, porque eu vou te dar uma medicação muito forte, você vai ali exatamente como eu fui com virose. Você vai no limiar de correr, bem na divisão entre correr e caminhar. E aí ele falou assim, mas cara, pelo amor de Deus, fala pro pessoal que você tá caminhando, senão vai todo mundo me matar. eu não te autorizei, eu falei, não, fica tranquilo. Eu não vou assinar, mas vai tomando esse remedinho aqui, ó. Eu fui, confesso pra você que a cabeça da gente ficou um pouco bagunçada, eu não tava sentindo falta de ar, nada, mas nessa noite eu sonhei que eu tava com falta de ar, e eu acordei desesperado, assim, sabe, com medo, mas eu fui. Também fui sozinho nesses 3 dias, pedi pra ninguém vir, porque eu queria o meu tempo, eu queria eu comigo mesmo, mas foram os 2 momentos principais, assim, que eu passei uma dificuldade. O resto, frio, chuva, nada. Esses 2 momentos foram complicados. Eu anotei aqui pra mim não esquecer, ou seja, a razão, o motivo é maior do que a pessoa, né? Do que o ego, do que... acho que o motivo foi que a razão, o porquê você estava fazendo aquilo é que te gerou todo esse combustível, não era por você, né? E quando você tá com propósito, cara, é impressionante, cara. Assim, quando você tá com propósito, nós seres humanos, a gente tem uma força que a gente não acredita, cara. Quando você tá com propósito, igual quando acabou o projeto, eu tive medo de não ter mais propósito, porque eu sabia que eu ia falhar. Olha aí. É difícil. Simples assim, cara, simples assim. Você não tem nenhum propósito, amanhã eu vou acordar, amanhã eu não vou não, cara. Amanhã eu vou estar cansado, é tipo isso. É procurar um motivo pra continuar, né? Vamos dizer assim, cara. Né? Pois é. Pra gente fechar esse bloco então, Diga, normalmente a gente pede uma palavra, uma frase pra poder simbolizar o que significa a corrida, mas eu vou fazer diferente. Eu queria uma frase ou uma palavra pra poder significar esse projeto todo, cara. Eu sei que é difícil resumir, é uma pergunta difícil, eu sei disso. Mas, então, o que significa então, cara? Como é que você resume esse projeto pra você? Uma frase que eu tenho muito comigo e que eu acho que ela resume muito bem o projeto é que ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho. As pessoas falam assim, poxa, você construiu tudo isso. Não construí sozinho, cara. Então, assim, eu tive lá atrás uma pessoa que me inspirou, uma pessoa que me deu o start, as pessoas que compraram o projeto junto comigo, os profissionais de saúde. Depois que eu comecei o projeto, a minha família me abraçou,
as outras pessoas vieram me apoiar, um cara que me dava bom dia todo dia. Quando eu tive virose, os médicos me juntando junto comigo. Idosos que eu encontrava na rua que falavam, eu te acompanho, tô vendo você todo dia na internet, mas eu não posso porque eu tenho uma prótese, mas eu rezo por você. E, para finalizar, empresas que acreditaram em mim. Então, assim, eu não construí nada disso sozinho. Sozinho eu não faria nada disso. Então, a frase que realmente eu carrego comigo, e eu falei muito essa frase, quem estava na última corrida sabe, o Everaldo sabe disso, é que, assim, além de pessoas inspirarem pessoas, ninguém constrói nada sozinho. Esse negócio de que, eu não preciso de ninguém, eu dou conta da minha vida, sozinho você não faz nada, cara. É isso, senhoras e senhores. É com essa frase, então, que a gente fecha esse bloco do Momento Respira. Editor, gira aí, porque a gente vai pro último bloco, Momento Inspira. E eu tenho certeza que essa história vai continuar te inspirando. Então, gira aí e a gente volta já já. Muito bem, senhoras e senhores, a gente parte agora para o nosso último bloco, que tá bom demais, é uma história incrível desse jovenzinho. E Everaldo, eu queria saber de você, meu jovem, como é que tá esse coração após ouvir aí esse relato que você acompanhou de perto muitas vezes, que eu sei, né? Estivemos juntos lá em Barra Bonita. Como é que você se sente, cara, fazendo um pouco parte dessa história que o Giga acabou de compartilhar com a gente aqui? Com muito prazer, muito honrado de ter feito parte dessa história. Aprendi muito, não vou dar spoiler aqui, mas eu cito isso, sabe? Então, é um cara que eu vou guardar aí com carinho durante o resto da minha vida, porque não foi só um projeto de corrida, né? Foi um projeto de solidariedade. E é difícil isso. Por quê? Porque tem dúvidas, né? Então, ele teve, imagina o tamanho. Ele teve muitas dúvidas, teve a questão do pubis, né, que era a lesão que ele tinha, e a insegurança de começar ou não, e essa questão que ele passou no meio, que era a questão da diarreia, e depois da questão da pneumonia. Mas, mais do que isso, era convencer as pessoas a abraçar o projeto, porque tinha a questão da doação. E ele fez isso com maestria, sabe? Você não tem ideia, eu acompanhei tudo, você não tem ideia do carinho que ele tinha quando ele ia entregar cada cesta básica. Era um negócio incrível aquilo, sabe? Então, aprendi muito. Ele mesmo fala isso, nunca é sempre corrida e nunca vai ser sempre corrida. Então, muito feliz e honrado, de verdade, de ter participado desse projeto maravilhoso. Gabriel, tamo junto. É isso. É sobre esse assunto, sobre inspirar pessoas, sobre o que a gente aprende, como nos tornarmos seres humanos melhores, né? Que a gente vai continuar nesse bloco aqui. Deixa eu botar o Giga aqui na tela de destaque novamente. Giga, eu queria perguntar para você um pouquinho agora dessa parte de divulgação do projeto, porque com certeza ele inspirou muitas pessoas, né? Como é que foi feito esse processo de divulgação quando você começou? Você usou redes sociais, usou mídia local, de rádio local, TV local? Como é que foi esse processo? Como é que as pessoas começaram a saber do projeto Coração Gigante? Como é que você trabalhou essa parte? Primeiro de tudo, o Instagram, né? Então, assim, os meus amigos que já tinham uma vivência melhor ali nessa questão de rede social, e aí trabalhavam com isso, né? Me deram alguns toques, mudei algumas coisas no Instagram e comecei realmente movimentar o Instagram de uma maneira que eu nunca fiz. Após ver isso, né, eu tenho um grande amigo aqui que corre com a gente também, é o Sinomar. Ele tem 65 anos e ele fez um projeto incrível também o ano passado, que ele correu uma maratona por mês durante um ano. Ele fez 12 maratonas e ele é um colunista da cidade, ele tem um jornal na cidade, é dono de um jornal e é um cara muito ativo, assim, tá em todos os eventos da cidade, ele tá. E ele tem uma visibilidade muito boa. E ele, quando ficou sabendo, se propôs, né? Se engajou muito comigo. Falou, olha, Giga, eu vou dar visibilidade para tudo que você for fazer. Você pode me mandar. E fora isso, eu vou dar visibilidade para as empresas que te doarem. Então, legal. Isso fez com que as empresas se engajassem também, porque ele publicava no jornal meia página, todo final de mês, legal. Tudo que eu fiz, tudo que eu doei, quantos quilômetros eu corri, tudo, ele colocava lá. Uma prestação de conta ali, né? Bem legal, né? Muito legal, assim, sabe? Isso engajou muito. E a outra parte foi que a TV local, né, que é a afiliada da Rede Globo, ela gravou comigo dia 1, 001, às 6 da manhã. Eu até achei que
não ia acontecer. A menina foi até de ressaca, a repórter. A gente brinca com ela, né? E, assim, e aí, dali pra frente, eles me acompanharam mesmo. Eles gravaram o 001, gravaram o dia 100, gravaram o dia 200, o dia 300, e no dia 366 eles entraram ao vivo comigo, fizeram a chamada ao vivo, né? Então a TV ajudou muito também, sabe, a dar visibilidade, principalmente aqui na região. Então essas foram os meios de divulgação do projeto, mas a divulgação diária era feita no Instagram mesmo, com conteúdos que eu fazia natural, eu não sou influencer. Então eu levei tudo numa naturalidade, assim, sabe, Thiago? Levei de uma maneira bem natural mesmo. Não foi nada... igual eu falei para você aqui antes da gente começar, eu não gosto e não tenho experiência em gravar, em ler texto. Pelo contrário. Toda vez que falavam para mim, vamos fazer vou te perguntar aqui, o que você quer que eu pergunte? Não, pergunta o que você quiser, eu vou responder que tá aqui. E assim foi, e aí eu acho que deu mais naturalidade, sabe? Isso é legal, mas você falou uma coisa, cara, que por mais que não fosse a sua intenção, mas eu não sou influencer e tal, mas indiretamente ou diretamente, por mais que não fosse a tua motivação, mas isso começou a acontecer. Você passou, a gente falou aqui, o projeto inteiro a gente conversou muito, o nome do Hugo foi tudo muito citado, mas uma coisa que eu queria trazer, eu não me recordo agora se eu cheguei a comentar isso nos outros programas, mas o que mais legal de tudo é que o Hugo foi inspiração para muita gente. Só que muita gente, todos os participantes que passaram até aqui, também se tornaram foram inspirados por cada convidado que passou aqui. O Everaldo é um cara que começou a me inspirar muito em muita coisa, ele sabe disso. O Renan, no projeto deles. Cara, você com a sua história, todo mundo que passou aqui acaba influenciando as pessoas à sua volta de alguma forma. E nesse seu projeto, cara, por mais que não fosse a tua intenção, como você falou desde o começo, quando você mencionou a questão do nome, não quero nome giga porque vão associar o nome e tal. E na verdade o nome foi só uma coincidência, né? Talvez com o apelido, enfim. Mas você teve as suas referências, mas você passou a ser referência de muitas pessoas. Você citou isso aqui mesmo, quando você comentou com o Hugo, que ele ficou impressionado de você ter conseguido juntar 1000 pessoas no último dia, mas que se o Hugo não tivesse sido inspiração para você, aquelas 1000 pessoas não estavam ali. Só que para aquelas 1000 pessoas, o Gabriel Giga, que é o cara que inspirou elas. E eu queria perguntar pra você, cara, como você enxerga, entende, cara, esse, entre aspas e muitas aspas aqui, tá? Esse peso, essa responsabilidade de ser referência pra alguém, cara. Como é que você encara essa situação? Cara, meu sentimento é de gratidão, você acredita? Porque, assim, por mais que eu tenho inspirado essas pessoas, eu falo sempre pra essas pessoas que elas, cada vez que falam pra mim, que elas me inspiram pra cacete, cara. Cada vez que eu recebi uma mensagem, e eu tenho quase todas, Thiago, printada no meu telefone. Eu recebia uma mensagem, eu printava, tirava só o nome da pessoa e guardava, porque eu falava, aí eu respondia, todo mundo falando, você não tem noção o tanto que vocês me inspiram, me passando esse tipo de mensagem, falando que eu tô inspirando vocês, porque isso me motivava muito a ir além, cara, me motivava muito a querer continuar. E é por causa disso que eu não parei, fala bem a verdade pra você. Foi por pessoas que eu não parei. E a pessoa mais importante que eu inspirei foi dentro da minha casa, cara. Foi a minha esposa. E ao final do projeto, a minha filha se manifestou. Ao final do projeto. Então, assim, mas o que eu achava que ia ser um problema, porque nós, com a nossa rotina, a gente tem uma filha pequena, então sempre foi assim, o dia que eu vou, você fica, o dia que você vai, eu fico. Ela gosta de correr também, ela não fez maratona ainda nada, mas meia maratona ela fez várias e corre super bem. E eu sei que para ela a corrida é uma baita de uma terapia, né? E aí o que acontece? Ela falou, quando eu fui decidir fazer um projeto, eu falei para ela, vou fazer, tô preocupado porque eu vou quebrar a tua rotina, né? Porque eu vou ter que ir todo dia e fudeu. Uhum. Como é que vai deixar a Isa, a minha filha entra muito cedo na escola, preparação. Cara, é por isso que eu falo. A gente se adaptou, cara. Entendeu? Nós somos adaptáveis. Ela falou, beleza, então tá, mete o pau e eu tô dentro e seja o que Deus quiser. Eu fico um ano mais ou menos off. Que nada, cara. Eu comecei a ir todo dia. Ela começou a falar, não, eu vou dar um jeito de ir. Eu vou mais cedo. Eu vou mais cedo que você. Falei, caramba, mais cedo que eu tô indo 5h30, você vai que hora? Ela falou, não, eu vou sair às 5, 4h30. Falei, caramba.
E ela começou a sair esse horário, eu falei, não, então eu não vou deixar ela sozinha, eu vou com ela, então. E resumindo, ela correu 139 dias comigo. Nossa. Do projeto. E aí, ela mesmo falou, o projeto me ajudou. Me ajudou a correr muito, a correr um ano que eu nunca imaginei que eu ia correr. Por quê? Nós conversamos com a minha filha, falamos, filho, ó, se você acordar, nós vamos estar correndo, mas não fica preocupado e tal. Você vai para a sala aqui, não tem perigo, assim, assado. Daqui a pouco a gente vai estar de volta. A gente começou a fazer os testes, assim, sabe? Aí eu deixava um celularzinho com ela, falava, ó, se qualquer coisa você me liga. E ela começou, primeiro que ela não acordava, né? Porque era muito cedo, né? A gente voltava, acordava ela 5:50 para estar na escola, ela tinha que estar na escola até às 7. E a minha esposa entra às 7:15, então dá certinho. Ela deixa minha filha e depois vai trabalhar às 7:15. E aí a gente adaptou totalmente essa rotina, sabe? Que legal, cara. E minha filha super entendeu. Então, assim, a pessoa que eu mais inspirei estava dentro da minha casa, cara. Que legal. Isso é muito louco, cara, porque assim, a gente acaba conversando com muita gente, mas muitas coisas acabam sendo em comum em muitas histórias, e o Everaldo que tem estado comigo aqui na maioria dos programas, eu acho que vai concordar com isso. Por mais que você esteja rodeado de um monte de gente que te admira, que te inspira ali, tá? Eu vou criar um exemplo aqui, né? No dia do encerramento, 1000 pessoas ali do seu lado, um monte de gente te abraçando, te cumprimentando, né? Mas pelo que você tá contando pra gente agora, acho que talvez o abraço mais gostoso, o sorriso de comemoração melhor que você pode ter recebido daquele dia ali foi da sua família, foi de olhar pra tua esposa, da tua filha, que tiveram com você nesse projeto, indiretamente ali e tal, mas acho que talvez o caso que mais tenha te inspirado, que você talvez compartilha isso com mais carinho no olhar, assim, com aquele chega a brilhar, assim, é esse, né? Pois é, cara, vixe Maria. E assim, a minha filha, ela nunca foi adepta à corrida. Nunca foi, assim. Eu já tentei levar ela algumas vezes, pai, eu não gosto. A meta dela é se tornar faixa preta de karatê. Ela tá na faixa Bordeaux. Quantos anos ela tem? 8. E ela é viciada, adora, assim, dedicadíssima no karatê, tá? Ela fala, pai, eu não gosto de correr, tá? Tem Deixa eu tempo. andar de bicicleta. Eu não precisa conhecer ela. E assim, cara, aí eu deixei natural, falei, não vou ficar enchendo o saco dela, não. Só que todas as corridas comemorativas eu levava ela, né? E ela foi, né? Não só nas corridas, mas ela começou a ver a movimentação na minha casa, o pessoal saindo de casa, eu indo todos os dias. Aí chegava final de semana, eu levava a cesta, e até que chegou. Ela até pedia para ir junto. Até que chegou no dia 362 do projeto. Ela estava de férias já, né? E ela falou, ela queria ir no cinema porque queria ir comigo. E eu tava cansado, cara. O cinema era 9:30 da noite. Falei, puta merda. Vou dormir, filha, né? Lá no cinema. Começar 9:30. Aí ela, não, vamos. Aí no meio do caminho, só ela queria ir comigo, só eu e ela. Aí fomos no meio do caminho, ela falou, pai, eu precisava muito te falar uma coisa. No carro. Falei, o que foi? Ô pai, eu não quero que você pare o projeto. Eu falei, mas você nunca me falou isso, né, filha? Mas por quê? Ela falou, não, pai, porque você tá fazendo bem pra muita gente. Aí comecei a sacar, falei, puta, ela tá enxergando tudo, né? Como assim, filha? Não, pai, você faz o bem pra um monte de gente, você tá entregando um monte de alimento. As pessoas falam que começou a fazer exercício por causa de você, e eu vejo nas suas entrevistas, né, isso aqui, porque às vezes o pessoal vinha da televisão, colher esses depoimentos, ela via, tal, me via na TV, ficava toda encantada. E aí ela falou, não, eu acho que você tem que fazer agora pelos animais, você também tem que fazer pelos animais, porque eles precisam, tal. E assim, ela começou a enxergar coisas assim que eu nem imaginei que ela estava enxergando, né, para falar isso para mim. E aí ela me falou um negócio que mais me surpreendeu. Eu falei assim, filha, tudo bem, mas assim, o papai tá um pouco cansado, ano que vem, assim, eu vou continuar correndo, mas eu não sei se eu vou ter esse compromisso, você viu que cansa, todo sábado eu ia entregar, né, tal. Aí ela falou assim, mas você tá mais feliz do que o ano passado. Aí eu falei, puta merda, ela sacou, sabe? Então, tipo assim, a minha preocupação no início era não ter tempo para dar tanta atenção para ela. E foi totalmente o contrário, sabe? Tipo, ela enxergou que eu tava muito mais feliz naquele ano, que eu talvez não tinha tanto tempo para ela. E nada, cara. A gente vai
isso aí pra mim foi uma baita de uma colheita, foi no final do projeto, assim, sabe? Eu nem imaginava que ela ia falar alguma coisa pra mim. E falou ali no carro, no final, no último dia, ela acabou pegando o microfone lá na corrida e falou também. O olhar sincero de uma criança, esse olhar puro é algo ímpar, né, cara? Não tem como a gente compreender isso, né, cara? O olhar puro de uma criança não tem explicação. Eu acho que pra você ouvindo isso, pra ela, nesse momento de vocês, que era um momento exclusivo de vocês ali, isso deve ter sido aquele combustível pra... Não, cara... Não, Thiago, e você não sabe. Nós passamos o Réveillon numa casa, num rancho, né? À beira de um rio, aqui próximo do Paraná, aqui, né? E eu corri, nós pegamos, minha família estava toda lá, né? E depois do almoço passamos para lá e eu, naquela vibe, naquele negócio, e todo mundo assim, puta, que bom, né? Amanhã você vai descansar e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou correr no outro dia, né? Eu acordei no outro dia lá, na boa, tava todo mundo ainda meio dormindo, botei meu tênis, saí pra correr. Eu voltei, ela tava acordada. Aí ela tava acordada e ela falou, pai, deixa eu ver. Aí ela falou, o que foi, filha? Aí eu peguei a placa, eu peguei um número de peito que veio em branco, né? E eu já tinha guardado de propósito. E escrevi 367 e saí pra correr. Aí eu voltei e ela falou, o que você tem aí? O que você tá carregando? Aí eu virei o número 367. Ela falou, ai, ufa, você continuou. Isso é muito mágico. Everaldo, o que você consegue dizer de algo tão mágico assim, cara? Você que também teve uma experiência bem parecida com isso. O Everaldo arrastou esposa, arrastou sogra, arrastou todo mundo pra correr naquele dia lá. Cara, como é que você consegue enxergar todo esse exemplo, cara? Qual que é a importância? Sogra dele é fantástica, cara. Esse dia é incrível, cara. Um monte de coisa. Ela é incrível. Você tinha que ver a euforia dela quando viu a Bruna, corredora de batom. Ai, que eu sou fã da Bruna e não sei o que. A gente correndo, vamos correr atrás da Bruna. ela é uma mulher incrível. E Everaldo, como é que você que é pai também, você que... Qual que é a importância, cara, de ver o apoio da família nesse momento, como o Giga passou? Olha, você sabe que ao longo das maratonas eu não tinha compromisso nenhum. Eu estava só fazendo. Fiz um evento bem simplesinho aqui na Maratona 50, mas não tinha pretensão de fazer nada grande na Maratona 100. E aí, por volta da Maratona 70, 75, se eu não me engano, eu conheci o Renan e aí a gente fez esse rolo todo aí. E aí eu falei assim, bom, a gente vai ter que convidar as pessoas. E eu queria convidar as pessoas que eu tinha corrido junto. E aí eu falei, não, fiz uma lista, eu vou para tal cidade. Então foram praticamente quase que 20 fins de semana fora de casa. Porque você imagina só, né, ficar longe da família, né, todo final de semana. Só que como eu tinha essa ideia, a minha esposa é a maior incentivadora, né, cara, a Kelly é sensacional. E aí as filhas também adotaram isso, sabe? Falaram, não, vai, pai, você tem que ir mesmo, você tá fazendo certo, você tá feliz, né, Gabi? Você tá feliz, tem que fazer isso mesmo. E vamos embora, vai. Daqui a pouco acaba a Maratona 100, você vai fazer um evento legal e vai descansar. Então, ter o apoio da família é algo surreal. Porque é que nem o Gabi falou, ele correu com a Gabi, né? A Kelly tá voltando de lesão, mas eu corro sempre com a Kelly, sabe? E eu tento levar as minhas filhas também. Aí no dia 31 foi uma negociação para elas fazerem a caminhada, porque uma não estava muito legal, sabe? E a pequena estava enjoada com sono, mas deu trabalho, mas fizeram a caminhada junto, né? Comeram um pouco sushi, né? Foi, cara. Isso não tem preço, né, Tiagão? O Gabi pode falar, mas é muito isso que ele falou. Você sabe, só voltando atrás na questão de ter participado do projeto, tem uma coisa que eu sou muito, mas muito grato por você, Gabriel. Por quê? Eu te explico por quê. Você me deu a oportunidade de conhecer pessoas incríveis aí. Eu me lembro, no dia que eu fui aí, que você me recebeu, foi buscar no hotel a primeira vez, e você reuniu todo mundo ali em volta de onde foi largada mesmo. E aí, cara, você me apresentou, eu falei, nossa, cara. E a galera, sensacional, porque a galera comprou a ideia do Gabi, né? Quando ele foi para Americana, no lançamento do Hugo também, a gente se encontrou no hotel. Enfim, tem história fantástica e eu conheci pessoas incríveis aí em Presidente Prudente. Irmão, ó, sou grato por tudo, tá? Então, estamos na mesma corrente aí.
Isso Sempre, cara. não tem preço, tá? Mas é isso, Tiagão. Ter a família é surreal. Não tem preço, sabe? Eles comprarem a sua ideia e viver a sua ideia, é maluco, cara. Isso Pois lá no meu livro, na minha parte, eu conto uma história que vai ser incrível. Depois vocês têm que ler lá, hein? Vai ler. Não só ler, como ouvir também o episódio que o Everaldo gravou aqui, já tá no ar aí no Spotify, no YouTube, nos demais aplicativos de podcast. O papo tá bom demais, mas a gente precisa encerrar esse programa aqui, que foi especial demais de conversar com você, conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória. Eu queria que você, vou até te colocar aqui na janela principal já, pra você poder deixar um recado especial pra quem tá assistindo, pra quem tá escutando a gente, pra quem tá lendo o livro agora. Deixa um recado especial para essa galera que tá acompanhando o nosso projeto até aqui, que ouviu a tua história. Qual o recado que você deixa para esse pessoal, meu jovem? O recado que eu deixo, cara, é que assim, que as pessoas nunca se prendam a não conhecer outras histórias, a não conhecer outras pessoas, a não se inspirarem em pessoas. Porque, como eu falo, como eu sempre levo no meu peito aqui no projeto Coração Gigante, levo com o maior orgulho, que pessoas inspiram pessoas. E aí, cara, se você tiver a oportunidade de conhecer boas histórias, talvez você vai ter boas oportunidades de mudar de vida, boas oportunidades de viver uma vida diferente e se impactar, né? Na verdade, não só viver, não também só se impactar, mas como proliferar isso aí. Então, se você puder conhecer boas histórias, estar aberto às novas oportunidades, principalmente essas histórias que vão estar aqui no livro, eu acho que são pessoas de diversas características que vão trazer um pouquinho de cada situação, de cada contexto que viveu no seu dia a dia, e que vai muito além de corrida, né, cara? Que vai muito além de corrida, vai de histórias de vida, vai de superação, vai de inspiração, e eu acho que ninguém perde por isso. É isso, senhoras e senhores, palmas para a virtual. É isso, palmas. Gabriel Gigante aqui no Transpira, Respira, Inspira. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Vou deixar você aí agradecer, manda beijo, manda salve, manda recado agora para quem você quiser. O microfone tá na sua mão, fica à vontade, meu jovem. Cara, eu só tenho a agradecer primeiramente aí o convite de vocês, a confiança de estar cedendo esse espaço aqui para mim, porque eu sei que é um projeto incrível que vocês não idealizaram do dia para a noite. É muito trabalho, é muita disciplina também para idealizar um projeto desse tamanho. Então, para que tudo isso saia do papel, literalmente, saia no papel, literalmente, eu acho Exato. que é muito bastidor, e aí eu acho que tem um mérito grande de vocês aí, de organização, de disciplina, de talento, além de cima de tudo. Então, obrigado por tudo aí, cara. Obrigado pelo esse convite, obrigado por estar me cedendo esse espaço tão valioso aí para estar podendo levar a minha história para outras pessoas. E tudo demais, cara, agradecer realmente, sim, quem sempre tá comigo, né, minha família sempre, meus pais, independente de qualquer coisa que eu embarco, sempre me apoia, minha esposa pega minha mão, minha filha também, e os demais que estiveram comigo durante todo o projeto, em especial essa turma da saúde que me abraçou e fez acontecer. Mas é isso, cara, gratidão aí a todos vocês. A palavra que eu sempre carrego comigo é muito forte, é gratidão, e eu nunca deixo de ser grato pelas pessoas. E não só ser grato, mas mostrar que somos gratos. Porque ser grato e guardar com você, talvez não vale pra nada, né? É isso, senhoras e senhores. Palmas para a tela virtual, é isso. Meu amigo, obrigado de novo pelo seu tempo, pela sua disposição, por essa história, por esse coração gigante que você tem de verdade. E quando tiver outros projetos aí, seguindo o conselho da sua filha, avise-nos, queremos acompanhar essa história de perto. Gratidão, agora que fica assim o nosso momento de gratidão a você por estar com a gente aqui nesse projeto. E é isso, Everaldo, obrigado também, meu jovem. Vou deixar você também agradecer e mandar o seu beijo, o seu abraço, fazer o seu jabá. Fica à vontade, meu jovem. Cara, você sabe que tá participando dessas entrevistas com quem eu já conheço e quem eu também não conhecia, tá sendo sensacional para mim. Eu sou suspeito a falar, cara, deu trela pra mim, né? Vai correr no fim do mundo junto, né? Fazer alguma coisa junto, né? É verdade. Então, eu sou um privilegiado por ter acontecido tudo isso, conhecer todo mundo, e também pela questão do primeiro volume do TRI, né? De estar envolvido nesse projeto. São 22 coautores, sensacional. Imagina o dia e o que a gente está preparando aqui no lançamento do livro.
vai ser emocionante. Estamos trabalhando, então foi um prazer muito grande o Gabriel ter aceitado o convite e não tenha dúvida que vai ser um dia fantástico. E tem a meia maratona, é só subida aqui, se prepara. É o primeiro programa que ele fala isso, Brasil. É o primeiro programa que ele fala isso. Eu já peguei um pouquinho desse spoiler aí, que o dia que eu tava correndo com eles lá, eles ficavam ali sobe a meia, ó. Meu Jesus. Não, o pior é que o Everaldo fala pra algumas pessoas o seguinte: a subida é de boa, é leve. Quem correu lá sabe. Mas é isso, senhoras e senhores, esse foi mais um Transpira, Respira, Inspira. A gente vai ficando por aqui, nos encontramos no próximo episódio. Está chegando no final dessa primeira temporada do Transpira, Respira, Inspira, com histórias incríveis. Tem mais um monte de episódio para você poder ouvir, curtir e compartilhar com todo mundo aí. A gente volta no próximo episódio aqui no Transpira, Respira, Inspira. Um grande abraço, valeu, tchau! Valeu!